Saudações, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e... como é que é? Alalaô, Gabriel Divan, é isso aí? Olha, se Alalaô eu não sei, mas que calor sem dúvida nenhuma, né? Calor em Porto Alegre é isso aí, né? Eu poderia estar... bêbado debaixo de uma sombra de uma árvore, das poucas que ainda restam, né? Mas a gente tá aqui tentando fugir de cacetada da polícia porque não pode sorrir. Sabe a Coreia do Norte, aquela? Pois é. O prefeito é Melo, né? Não pode sorrir. Não, a gente recebeu no Instagram, sabe, Divan, o pessoal reclamando, dizendo, vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui em Porto Alegre? Proibiram tudo. Digo, porra, mas que tristeza, né, cara? Que destreza, como diria o outro lá, né? Olha, nada mais condizente com a capital da inovação, onde a solução do prefeito por 2 anos seguidos é botar saco de areia para conter, né, bueiro que está estourando de água. Então, né, o nome de uma cidade ser Porto Alegre e ser proibido justamente o carnaval, a festa, né, o encontro, né, a pujança e tudo mais. Enfim, a gente tenta brincar, né? A gente tenta brincar nos espaços que dá. Vira Casacas no ar aí na sua terça-feira de carnaval. O pessoal já está choramingando porque daqui a pouco começa, né, o fim de recesso, aquela coisa. Tu te lembra como é que era antigamente, né? Chegava ali quarta, meio-dia e tal, aí acabou toda e qualquer esperança, né? Tipo o inferno de Dante, assim, né? Aí o cara ficava lá naquele clima assim, meio, né? Vaca atolada e tal, mas beleza. Muito bem, Gabriel. Então temos um episódio muito bacana hoje, né? Não tem convidado, porque Caio Almendra é um cara que não é convidado, mas, né? Na verdade ele tá passando aqui na frente do prédio e entra, ele só entra assim. Isso. E pergunta que hora sai a janta. Não, é tipo isso. Isso aí, né? Não tem mais. Mas a gente tem salves para mandar, Gabriel Divan. Posso começar aqui? Vamos lá, vai, é fundo, começa. O nosso amigo Miguel lá do Blue Sky, que vive interagindo com a gente, e gente boníssima, ele vai ganhar um salve por causa que ele tem um novo integrante em casa. É um gato amarelo, Gabriel Divan, e o gato amarelo tem o nome Tijolo. Olha aí, cara, gostei, novos nomes aí pra gatos. E eu não quero ser, né, uma pessoa assim que julga pela cor, né, mas assim, ó, gatos amarelos costumam ser terríveis, Gabriel. Isso é uma coisa que você não sabe, mas gatos amarelos eles costumam ser terríveis. Eu não sei nada, eu só sei que eu sou um mau caráter, porque eu acho o gato feio. Eu não vi o tijolo, tá? Não é o tijolo que eu tô falando daquela raça lá meio esquisita. Sim, lá. Tu tá falando dos Sphinx, sim, que eu concordo contigo, eu já disse que eu concordo. A raça que era cultuada pelo Jeb, Nut, Set, Isis, né? Isso aí. Vamos lá. Olha, eu vou mandar um salve pro nosso camarada, o Eliabe, né, que, de novo aí, o Eliabe, cara, ele é um das que a gente pode chamar de galera do Street Team, né, do Vira Casacas, com essa expressão, Street Team, né? Não, o pessoal que vai, não, o pessoal aquele assim, o pessoal que é muito fã de uma banda, né, ou coisa parecida, é aquela galera que por conta própria vai lá e diz, não, vou colar um lambi-lambi, vou colar um adesivo, vou pichar um muro aqui, né, vou escrever assim, Stray Cats no muro, né, tal. E aí o Eliabe é Street Team, cara, faz propaganda pra gente, aqui ó, vamos apoiar aí, porra, sei que o Eliabe, o Rodrigo Metal, essa galera aí, né, a gente é grande e responsável, né, e muito por esse mar de gente aí que nos propagandeia, e por conta própria, né, a gente não fica insistindo aqui, mas a gente gosta muito. Perfeito, Gabriel, muito bom, muito boa lembrança, muito boa tua colocação. Vou mandar aqui um salve para Ana Pontes, lá no Instagram, que disse, amigos, hoje o pedido de salve é pra galera de Brusque, só porque faz muito tempo que eles estão no ostracismo de salves. É verdade. Ela é goiana, mora em Brasília e não conhece ninguém de Brusque. Porra, cara, genial, genial, porque é o seguinte... Eu acho que era naquele período, né, conhecido como Idade das Trevas, né, que eu e o Carapanã ficamos abandonados sem a sua presença, sem a sua luz, seu carinho aqui. Criou-se uma relação muito fraterna com Brusque, com pessoas de Brusque que não eram a favor da Havan, nem do então presidente na época, né? É um total de 4 pessoas, mais ou menos, né? E aí a gente até, cara, no falecido site aquele, a conta do Vira Casaca seguia, inclusive, um dos jornais de Brusque e tal, e repercutia algumas coisas, ó, a rua tal tá com buracos, isso aqui a gente fazia questão de botar lá, né? Mas enfim, abraço pra galera de Brusque e abraço pra galera que não é de Brusque também. E ela ainda pediu um salve especialíssimo pro gato Charlinho, que reina na casa da Bia, que é colega de trabalho do companheiro da Ana.
E ela acha muito bom o nome Charlinho, mas é muito bom. Porra, é muito bom. E ele me lembra um grande amigo meu, né? Cuja alcunha é, em alguns momentos, aí é Charlinho guitarrista. Ah, My Brother Charles. É, por aí, né? Meu amigo Charles Brown. Também. O Douglas Sampaio, aqui do Spotify, ele mandou um baita episódio pro nosso último, e foi baita mesmo, né, cara? Teve gente ouvindo mais de uma vez em uma semana, pra aprender, dar risada e ficar puto. Mande um salve para os cães Benedito e Annie Lennox. No more I love you. Te lembra? Porra, não, total, porra, cara. Tá louco. E eu gosto muito quando fala esse negócio, tem o Benedito e daí tem a Annie Lennox. Tá ótimo, não, tá ótimo. Tô gostando dos nomes aí hoje. Falando em Sphinx, né? Tá aqui o Gustavo dizendo que é para eu rever as minhas amizades, porque como vou compactuar com um senhor que acha que separa gatos entre bonitos e feios, todos são lindos. E aqui eu falei pra ele, né? Eu digo, eu meio que concordo com o Divan no caso dos Sphinx. Não. Cara, mas é que a questão é o seguinte, velho. Se disser que todos são lindos, a gente sabe o que é isso aí, cara. Isso é demagogia, meu. Isso aí não tá com nada. Eu acho muito mais legal se você defender o Sphinx enquanto um feio que se garante, assim, né? Não é mais legal, cara? Porque feio é feio, cara. É fato. O bicho é feio. Mas enfim. Eu gosto mais do gato da raça gato. Assim, né? Ah, qual é que é o gato? É um gato. É mais ou menos como eu defino os gatos. Né? Olha lá aquele gato, né? Beleza. Salve pro gato Cláudio. A Patrícia Silva, que é a nossa apoiadora, ela foi sorteada no nosso último sorteio, Gabriel Divan. Ela e o Ian, também nosso amigo lá do Blue Sky, né? Os dois foram sorteados. E assim, ó, eles puderam escolher qualquer coisa da nossa loja. Assim, entrar lá na loja, escolher o que quer. Tipo Caio Mendra, assim, né? Entra lá e pega. Daí manda assim, ó, quero tal coisa, e a gente mandou, né? Então a gente mandou, agora nesse mês vai chegar pra eles, assim, e daí ela pediu também um salve para a Praia e a Bela, que são as cachorrinhas que ela mandou fotinho pra gente também. Então assim, ó, ganhou coisinhas, ganhou mimos, ganha salve, apoia, poxa, tudo de bom, né, cara? Tá tudo de bom, cara. Praia, né? Tem até uma cerveja com esse nome agora, né? Eu não sei. Praia, cerveja Praia. Eu sei que os jovens estão no checkmate, Gabriel Divan. Eu não sei o que é isso, eu não... Pô, cara, mandei pro meu querido amigo Fael, né, uma dica, porque ele mora fora do Brasil e ainda não tomou o checkmate. Eu falei assim, cara, rum, limão, guaraná, mate. Mate, o mate carioca ali? Mate carioca, cara, não... 4 coisas que eu sou apaixonado, né, mas, assim, pra mim não funcionou muito, né. Mas o que importa é que, pra galera do carnaval aí que quiser decolar mais cedo, né? Eu acho que funciona, né? Só se lembre de tomar uma aguinha, né? Lembra aí de ainda tem carnaval, né, cara? Porque essa semana aí vai longe ainda, galera. Depois tem o chamado enterro dos ossos, né? E depois seja lá o que for. O fato é, toma aguinha, dá uma maneirada, come um misto quente, né, no meio, né, enfim. Agora me lembrei da vovó Jujuto, falando assim, né, toma uma aguinha, meu filho, né, come abacate. Mas é verdade, mas continua sendo essa a melhor dica, né, cara. Toma uma aguinha de coco, cara, santo remédio. Na minha religião, assim, vai ter um momento que a gente vai consagrar, né, o pão e vai só tomar água de coco, porque ela já é consagrada, meu, ela já é uma maravilha, né, já é uma coisa que Deus fez diretamente pra nós. Vambora. E pra Madonna. Divan, mas assim, ó, o pessoal tá se perguntando como é que eu faço pra ganhar mimos, como é que eu faço pra ajudar o Vira Casacas, como é que eu faço pra ganhar esse salve super especial? É tudo a mesma resposta, cara, né? Olha só que economia aqui de tempo e energia elétrica. A gente tem lá o apoia.se/viracasacas ou orelo.cc, né? Não é o mesmo que escutar pela Orelo, quem gosta, né? Que vem assim uma raspinha da pedra filosofal para nós, mas quem está na Orelo cadastrado, assim como no Apoia-se, pode escolher uma faixa de apoio e deixar um pingadinho pra gente mensal. A gente quer um pingadinho no mês inteiro, e é um que divide eu, o Felipe e a Ingrid, assim, né? Sai quase um beijo triplo na caneca. E aí o que acontece? A gente vai fazer lá o cadastro e tudo mais, aí você escolhe a sua faixa. Aí você vai lá e mete assim, ó, R$5 por mês.
e aí sai no cartão, você nem notou, cara. Você paga mais de tributos estranhos sobre produtos mirabolantes que você compra em sites chineses duvidosos do que R$5 por mês pro Viracasacas. E aí, você pode também ir lá na umapenca.com/viracasacas e aí comprar um dos produtinhos que tem lá. Tem as camisas maravilhosas, né? As caneca e eco bag e tudo mais. E aí, você está apoiando e colaborando com o Viracasacas. Entre os apoiadores do Orelo e do Apoia-SE, sai o sorteio que ganhou as ruas, ganhou o povo com o nome de Natal do Abal. Não adianta, né? É que nem Itaquerão. Não adianta querer... Morumbis, Felipe Abal. Não adianta querer chamar de outra coisa, né? É Natal do Abal e pronto. E aí, uma vez por mês também, você concorre a prêmios incríveis, que são livros, são camisas, são um monte de coisa legal. E é claro, né? Tem que lembrar que, não tô podendo apoiar nem com 5, cara. Tá feia a situação aqui pra mim. Tudo bem, tá feia pra uma galera e a gente tá aqui pra isso também. Então faz o seguinte, cara. Segue o Viracasacas, compartilha o Viracasacas, apoia, dá uma ouvida lá no YouTube, dá uma ouvida nas plataformas, vai lá e mete a mão no RT e faz pra gente esse serviço aí também que é muito importante, porque é importante inclusive pra toda a internet, né? Você gosta muito do Viracasacas, mas você está compelido a ir lá ficar compartilhando declaração ridícula de reacionário burro, porque você quer descarregar o seu ódio nele. Tudo bem, mas descarrega um pouco do amor na gente, cara. Faz bem, faz bem. Entre beijo triplo na caneca e despeje seu amor em nós, eu acho que a gente pode ir pro episódio. Cara, cheiro de amor, né? Carnaval é isso aí. Cara, caramba, caraô. Vambora. Vamos. Gabriel Divan! E aí, meu querido, como é que estamos? Olha, depois do sufocamento do Carnaval das escolas de samba, agora o não apoio aos blocos de rua, diretamente de Porto Alegre, o túmulo da alegria no Brasil, né? Estamos aqui. Muito bom, muito bom. Bate! Estamos aqui com ele, né? O Cariúcho agora, então, já que mandou um bar ali, né? Caio Almendra. E daí, Caio, como é que tu tá? Tô ótimo, cara. Que saudade do Divan, né, cara? Fiquei gravando um monte de coisa contigo, não vi o Divan há um tempo. Sim, eu tava pensando ali, né, cara? Acho que tu gravou ali com o RT comigo e coisa, mas de episódio já fazia um bom tempinho, né? Sim, a gente gravou também com o Arnaldo, eu e você, Arnaldo, sem o Divan, com o Arnaldo Branco. Quando eu deixar o bigode crescer, ou quando eu mudar o corte de cabelo, tem que chamar o Caio, porque ele vem e elogia e tal, o cara se sente pra cima, né? É uma beleza. Eu tava comentando que o Divan tá com um bigode assim, a lá Conde Orloff, assim, ele realmente acha que aquele vampirão ali é encantador pros meninos. Na realidade, eu tô me fazendo de morto. Mas eu já falei, cara, eu tô precisando ver o Nosferatu do Eggers do jeito certo, né? Porque eu contei aqui no Viracasacas a história que eu e a minha querida amiga Raquel fomos ver e a sessão, misteriosamente, era dublada. Meu Deus. Nossa, que de noite. E daí, né, é aquela coisa assim, o seu corpo pertence, né? É aquele bagulho assim, né? Mas eu vou ver aí na sonoridade original aí e tudo mais. Aí eu vou decidir se eu corto o resto do meu cabelo e se eu faço uma macrobiótica. Eu encaro o personagem de vez, né? Muito bem, muito bem. Mas, gente, assim, então estamos reunidos hoje, né? A gente estava conversando ali em off, como eu gosto de dizer, que costuma-se dizer, então, que o ano começa depois do Carnaval. Esse nosso episódio está saindo na terça de Carnaval, então provavelmente você está ouvindo na quarta ou na quinta, né? Não sei se você vai passar seu Carnaval com o Viracasacas, mas enfim, feliz ano novo, gurizes, né? Feliz ano novo ali. Pô, cara, amanhã de manhã, quarta-feira de cinza, eu dou aula, cara. E eu avisei a galera, eu disse assim, em primeiro lugar, compareçam, porque eu vou comparecer, né? Então, assim, ó, aqui ninguém larga a mão de ninguém, né? Daí eu falei assim, ó, e por favor, compareçam de corpo e alma também, né? E intelecto e tudo mais. Não me venha petrificado no loló aqui. Cara, teve uma galera que riu, assim, o que mostra que eu tenho algum contato com a juventude. Nem que seja a situação periclitante da pessoa na quarta de manhã, né? Alguém conseguir entender alguma piada, alguma coisa, ou ficaram com pena, né? Do pobre idoso ali. Eu tô te achando muito, muito pessimista, Bal. Eu tô torcendo muito, eu acredito muito que tem alguém nesse exato momento ouvindo Viracasacas no meio do bagunça meu coreto, abraçado com Tarcísio Mota fantasiado de Emília, ou então subindo as ruas de Santa Teresa fantasiado de freira no Carmelitas, ouvindo Viracasaca ali de fundo, ali a marchinha no fundo ali e tal, ouvindo a gente batendo papo.
É possível, é possível. Olha aí, eu já contei essa história outra vez, mas vou aproveitar que tá o carioquíssimo Caio Almendra aqui conosco, e eu vou só reprisar rapidamente ela. Teve uma vez que eu estava no Carnaval no Rio, e aí a gente estava no bloco de Santa Teresa, não era das Carmelitas, eu não sei se era Céu na Terra. Céu na Terra. Porra, eu sei que a gente estava descendo o morro, e eu vi que tinha um cara em cima de uma mureta dando um discurso. E eu pensei, pô, é aqueles bêbados de carnaval, né? Que tá avisando alguma coisa, tá cantando, sei lá. Quando eu cheguei perto, velho, era um coroa que ele estava reclamando, sabe assim, como é que é? Old man yells at cloud, né? O cara estava reclamando pras nuvens de que agora que estava cheio de gente para ser assaltada lá, não tinha assalto no bairro. E eu demorei a entender, aí eu me dei conta, cara, o cara odiava tanto o carnaval, odiava tanto a bagunça, que ele tava meio que dizendo assim, ó, vem cá assaltar agora que tem gente e tal, não sei o quê. Ele meio que ele era a favor do assalto contra a polícia. Chama o ladrão. Cara, assim, chama o ladrão, chama o ladrão. Não, na boa, velho. Não, na boa, se fosse chamar o ladrão que nem o Chico, né, mas, cara, é um nível de reacionarismo tão grande, porque o cara tava puto, sei lá, que tinha algum assalto na rua ali nos meses anteriores, e aí ele tava reclamando que justamente a concentração de pessoas naquele momento tava rolando sem nenhum assalto. O cara queria assalto, meu. O cara é a favor do assalto, porque ele achou uma merda, aquele bloco, não sei o quê. Eu sempre digo pra galera, este é um nível de reacionarismo que, pelo amor de Deus, não atinjam. Não atinjam. Por favor, cara. Por favor, eu rogo pra que vocês não atinjam isso. Eu vi semana passada um protesto em Santa Teresa, na verdade uma assembleia na praça de Largo de Guimarães contra o carnaval, e é um dos bairros mais progressistas do Rio de Janeiro, né? O bairro dos Chilelês do Rio de Janeiro. Meus filhos estudam lá, morei lá um tempão, posso falar esse tipo de coisa, mas é o bairro dos Gipongas. E tava lá uma galera reclamando e tal, porque é bairro de casa, alguém vai lá e mija na porta, o cara fica puto, não sei o quê, e aí encarna o Almeidinha nas pessoas para todo mundo ser fascista, né? Mas sobre isso aí do malucão e tal, já vai minha dica cultural aí, o Ricardo Coimbra, que um dia estará aqui no Vira Casacas, fez um quadrinho sobre o mendigo, o tio mendigo, que começa a dar um discurso e tal, parece que tá falando sobre carnaval, mas na verdade ele só tá doidão. Bloco do Tarja Preta, que, porra, realmente recomendo a todo mundo, porque é engraçado demais. Você aí na sua quarta de carnaval, dê uma olhada lá na timeline do Ricardo Coimbra. Muito legal, ali, já começamos, né, invertidos, assim, é tudo muito louco, né, depois do carnaval, assim, a gente inverte, dá dica cultural antes. Mas, Gabriel Divan, eu vou começar contigo, Gabriel Divan, tá? Porque, assim, ó, pra gente puxar o nosso papo, lá. Então. Tá começando o ano, né, e a gente tava conversando ali antes, Gabriel Divan, tem coisas pra gente ser gratos por sermos brasileiros? Olha, só esses aqui, pouco mais de, 8 minutos de assunto aqui, já nos mostraram umas 26 coisas para sermos gratos por sermos brasileiros, né? Inclusive você que está ouvindo na tampinha, na risca, o Vira Casacas, está ouvindo no momento que sai, né? Você hoje, de tarde, pode tentar morcegar o emprego e tirar um tempo para ouvir a apuração da escola de samba, né? Que, assim, é um evento quase tão catártico quanto o próprio desfile, né? Já é uma tradição e tudo mais. Mas, cara, falando em tirinha, né, e eu recomendo duplamente, né, o Coimbra, cara, é muito bom, é dono de um humor, assim, muito ácido. A gente tem, para começar a conversa sobre esse negócio, a gente tem uma geração de quadrinistas e de cronistas políticos e sociais que se manifesta através da linguagem do quadrinho e que a internet nos presenteia ele com quase que uma assinatura, né, todo dia você abre lá, né, para lembrar de um outro programa com o Caio aqui, você abre a sua internet, tá lá o Arnaldo, Tá o Ricardo Coimbra, tá uma galera muito foda, cara, e é muito legal. Mas esses dias, né, eu vi uma outra coisa na qual a gente é os maiores especialistas do mundo. E eu não falo isso num tom só jocoso, tá? Porque é jocoso também, tá? É folga também. Mas eu falo também num tom de discutir essas questões de produção de conteúdo, de produção, né, de valor, de capital, de trabalho. Cara, a gente... Não só, a gente fez com o meme o que a gente fez com o futebol também, né? Porque a Inglaterra inventou o futebol e ninguém quer saber da Inglaterra, né? A Inglaterra é um fracasso. Agora, cara, o que o Brasil faz com o meme, a arte do meme, o refino do meme brasileiro, é uma coisa muito impressionante. E o meme é poderoso e a gente não tá só ironizando aqui. Aí alguém pegou aquela imagenzinha do... Eu não sei que desenho é aquele, porque aí eu sou fraco de desenho, né? Talvez o Caio nos ajude aí por causa das crianças, né? É aquele desenho do menininho de jaleco de cientista, puxando pela mão o Neandertal,
E mostrando pra ele. Laboratório de Dexter. É o Dexter esse? Tá. Não o Dexter assassino aquele, né? Eu sei quem é. Eu não sou tão maluco assim, né? Mas enfim. O menininho tá puxando o Neandertal e ele tá mostrando assim, o Brasil mostrando pros Estados Unidos. Olha só, SUS, vacina, eleição que acaba no mesmo dia a contagem, né? TSE prendendo vagabundo, né? Inelegibilidade de golpista, de chinelão. Cara, é isso, velho. Então, assim, é muito engraçado. Os americanos, né? O Felipe gostava muito de comentar isso no final do ano passado sobre o Red Note e o TikTok. Os americanos estão basicamente descobrindo, e vai ficar sem graça aquela piada, né, do cara que não entendeu que se Star Wars era um comparativo com o Império Americano, eles provavelmente eram do mal, né, eles não eram Aliança Rebelde. Ele não entendeu aquilo, ele foi entender na internet, quando alguém explicou pra ele. Isso aí tá ficando sem graça, cara, porque essa descoberta já tá patente. Os caras simplesmente estão olhando pro resto do mundo dizendo assim, peraí, meu, tem um ex-presidente lá que está sendo acusado porque tentou dar um golpe e tentou movimentar e insuflar o povo para tomar o prédio e os poderes constituídos. Tem lá uma questão de farmácia popular que está dando remédio para a galera de graça agora, de graça. Tem lá toda essa questão de votação. Como é que vocês fazem tudo na vida? Cartão de crédito, cartão de débito, isso aqui. Bom, no Brasil você faz isso também na lógica para outras coisas que são primárias da vida. Você vota numa urna eletrônica, você paga a coisa por uma transferência eletrônica para um celular que é certificado por um banco central que é seguro, né? Ora bolas. E aí, lá também, né, porra, lá tem cinema bacana, tem música bacana, tem literatura bacana, tem tudo isso aí. Cara, é muito louco, velho, porque o cara olha os Estados Unidos atualmente, a gente falava dos trapalhões no governo Bolsonaro, né, é os Estados Unidos, cara. Olha quem está nomeado para saúde, olha quem está nomeado para outras secretarias de alto escalão, olha o que os caras falam, meu. É um que estava dando discurso nazista até anteontem, né? Até antes de virar moda de novo, né? Fazer mão espalmada. Era outro que não sabe absolutamente nada e está inventando umas loucuras sobre leite pasteurizado e gripe, e não precisa vacinar, e não precisa lavar a mão, e não precisa limpar a bunda, e não precisa... Cara... É muito impressionante, né? É não só uma questão de valorizar o Brasil e acreditar no potencial das coisas que o Brasil faz de obviamente melhor, como inclusive perceber que, né, o mundo inteiro acorda quanto a certas coisas e os Estados Unidos não. Nem quanto ao sistema métrico e de peso, aquela porra lá consegue fazer o que todo mundo faz, né? Então a gente está descobrindo, na verdade... Não só que algo que a gente já sabia, de certa maneira, que nós somos muito melhores em muita coisa, como a gente está descobrindo também que a gente achava que era muito melhor, mas pensava, mas né? Eles são a grande potência, eles são um grande exportador cultural, eles são um grande padrão, eles se assim constituíram, mesma coisa da polícia do planeta, que eles se inventaram que são, e tudo mais. A gente está descobrindo que nem essas autoinvenções deles são tão poderosas quanto a gente pensava, porque todo mundo olha para os Estados Unidos agora, principalmente para a questão governamental, e pensa assim, velho, isso é uma maluquice, isso aí é um perigo, e isso aí, né, na melhor das hipóteses, é um troço de quinta categoria, cara. Então, né, a gente fica muito feliz sim, né, e alguém pode dizer assim, mas as instituições funcionam aqui, ali, né, tem aquela coisa, né, Paulo, Francisco, Chico, Bate, né, tudo bem agora, isso faz parte do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né, o cara vê desníveis, o cara vê uma série de problemas inerentes, né, à própria lógica da democracia liberal, do capitalismo, mas com certeza, tu tem aqui um nível de organização que o próprio Fabrício ele falava sobre isso, né, na época da Lava Jato. Por mais que a Lava Jato a gente tenha que criticar bastante, por mais que ela tenha sido um grande conluio que tem ramificações muito sinistras que deixam de cabelo em pé uma pessoa que achava implausível até a conspiração mais maluca, né? É coisa para RT comentado, né, a Lava Jato, né, no que vai se descobrindo de conspiração. Mas mesmo com tudo isso de ruim que ela tinha, o Fabrício, à época, levantou uma coisa, ele disse assim, cara, onde é que em outro lugar tu tá tendo caras de tão alto nível presos? Tudo bem, a gente vai discutir que as prisões eram ilegítimas, que muito era questão política travestida de processo penal. Agora, nós estamos criando essa tradição, porque a Lava Jato já foi embora, ela já foi anulada em tudo que se pode fazer, né? Agora, principalmente a questão do José Dirceu e tudo mais pelo STF. Ou seja, a Lava Jato foi embora, mas a gente continua, inclusive, com essa questão. Quer dizer, passamos 8 anos de FHC com o Procurador-Geral da República apelidado de engavetador geral, porque não denunciou ninguém, não fez absolutamente nada. Olha tudo que os últimos fizeram aí.
Olha o que esse aí fez. Olha aquela denúncia que a gente comentou na semana passada, cara, mais de 200 folhas detalhando 3 anos de preparação golpista. Isso é interessante, cara, enquanto nos Estados Unidos, né, estão anistiando todo mundo, estão liberando todo mundo, não só estão liberando, como estão dando congratulação pros caras, né, e aí semana passada ainda volta aqueles 2 bizarros lá, traficante de mulher, sei que agora vão pros Estados Unidos porque é o novo Eldorado dessa tipo de canalhada. Então, sim, temos muito que comemorar em meio ao carnaval. E se eu estava falando, eu estava pensando assim, tem uma frase engraçada, uma palestra engraçada do David Graeber, que ele comenta assim, cara, os Estados Unidos legalizou a corrupção em todos os níveis. E a gente fala sobre legalização de corrupção na parte política da coisa, de ter transferência direta e revolving door, né? A pessoa sai do Congresso, vai para o emprego e aí fica rica, e doação de campanha e por aí vai. Mas ele comentou até uma coisa muito singela, assim, que hoje em dia você tem taxa de urgência na liberação de passaporte. Aí eu disse assim, pô, gente, antigamente você tinha que chegar para o policial federal e disse, não, chega aqui para uma portinha aqui, ó, deixa eu te dar uma graninha aqui por fora para você botar o meu passaporte em cima. Não, hoje em dia você paga. O Trump está fazendo a mesma coisa agora. Legalizar visto. Antigamente você tinha que ser um investidor e aí desenrolar ali, tinha que não sei o quê. Não. Pra que isso aí? Hoje em dia você paga, você compra o visto por $5 milhões. Duvido que vai ter muita gente comprando, mas vai ter gente comprando até para puxar saco dele, dizer que a ideia é boa e por aí vai. Como Twitter Blue, né? A inspiração talvez seja o Twitter Blue da vida e tal. Então tem essa coisa doida, né? De que lá eles simplesmente legalizaram um conjunto de práticas patrimonialistas que não pode ser chamado de corrupção porque está na lei. Essa é a parte mais doida da história. A lei é que define o que é crime, né? A lei é que torna algo uma conduta crime, mas são práticas patrimonialistas que tornam a sociedade extremamente desigual, no sentido de todos são iguais perante a lei cada vez menos, ou seja, já não somos iguais materialmente perante a lei porque um tem dinheiro, outro não, mas não somos iguais nem formalmente perante a lei porque podemos comprar direitos a mais com o dispêndio de dinheiro. Quer seja comprando um deputado, aquela brincadeira que o Abal faz, que eu adoro, que é o que você compraria se você ganhasse na lota, diz um deputado. Bom demais, mas até o passaporte chegar mais cedo, você ter visto, você isso, aquilo outro. E aí, eu acho que nessa discussão, eu acho sempre interessante lembrar que havia um mito liberal que está caindo, ruindo, e que é uma coisa positiva, é feliz a gente poder celebrar esse mito que está caindo, de estabilidade das instituições. Os Estados Unidos têm uma Constituição antiga e, por isso, suas instituições são estáveis e fortes, e isso garante, por aí vai. Isso é de um idealismo. Isso é discutir de uma forma tão ridícula o que a política significa. Isso é se perder tanto no personagem do direito. Cara, as coisas funcionam ou não funcionam por uma amálgama de forças políticas do qual o direito faz parte dele. O qual o direito é um plano. Não é porque uma instituição é forte, a lei é imperialmente aceita por todas. Isso acabou nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem uma maioria congressual agora, uma maioria congressual pequena, você tem uma maioria grande no Supremo, e aí, por conta disso, direito de ius solis, né? Você nascer no lugar, você ser daquele país, você ser cidadão daquele país, que é comum às nações colonizadas, como o Brasil e os Estados Unidos, as nações que foram colônias. Isso é o padrão comparado com nações colonizadoras que falam ius sanguíneos, né? Que você ter a origem étnica daquele país significa você ser o cidadão daquele país. Isso está na Constituição americana. E o cara está dizendo, não, foda-se, vou mudar isso aí, e a lei que se dane, a instituição que se dane, estabilidade das instituições que se dane, o que importa é poder. O que importa é uma disputa clara de poder entre uma galera que é a favor e uma galera que é contra. Ou seja, uma disputa que a gente pode chamar de luta de classes. Esse termo bem perdido. Não é também dizer que o direito não importa, o direito é uma dimensão disso tudo. É só que essa grande neura e esse grande aspecto de que não, as instituições são estáveis e aqui as pessoas levam a lei a sério, não sei o quê, ruiu de podre de um dia para o outro, tão rapidamente, e a gente vai passar a ter que discutir autoritarismo de uma forma muito mais rica. E aí, autoritarismo, gente, concentração de riqueza é um bom parâmetro de autoritarismo na sociedade. Uma sociedade que concentra muita riqueza vai ser autoritária. O rico vai definir os seus rumos políticos. Concentração de terra.
A gente não discutiu quanto a concentração de terra, que é galopante nos Estados Unidos, teve uma reforma agrária há 130 anos atrás, é a razão do país ser uma potência. Foi uma reforma agrária muito potente. Entre outras coisas, porque eles tiraram todas as terras indígenas do Oeste. Né? Porque os do Oeste você dizimou todas as populações que tinha ali, invadiu boa parte do México e por aí vai, dizimou tudo que tinha ali, distribuiu a terra livre, gratuita que lá tinha. A Constituição americana, inclusive, tem o Matt Christman, fala uma coisa muito engraçada no podcast de história, que diz assim, a Constituição americana não foi feita para as pessoas conviverem bem em sociedade. O princípio geral da Constituição americana é me deixa em paz. Eu vou invadir lá, eu vou invadir o Oeste, não vai ter ninguém, eu vou pegar um espaço de terra, ninguém se mete comigo e a Constituição está ali feita para isso. Brincadeiras à parte, um país com a concentração de terra como a deles, como a nossa, acaba sendo uma sociedade autoritária. Só que lá não tem nem movimento camponês, gente. No Brasil, a gente apenas pode dizer, a gente tem um movimento camponês forte pra caramba, né? Não é qualquer coisa mundo afora. A gente tem um movimento indígena forte, articulado. A gente tem centenas de povos indígenas diferentes, articulados numa organização que é uma loucura manter aquilo funcionando e por aí vai, mas é forte. Botou a ministra, consegue mobilizar pessoas, bota pessoas na rua, bota pessoas para lutar contra jagunço. É óbvio que um país que tem isso é um país menos autoritário que um país que a terra é concentrada, as instituições falindo a olhos vistos e por aí vai. A gente passa a discutir poder quando essa lenda da força das instituições, essa coisa liberal que todo jornalista brasileiro, puxa-saco americano, fala, começa a ruir, né? Isso é bom. Isso é bom. Discutir as coisas como são. Assim, ó, eu acho engraçado porque a primeira coisa é o seguinte, cara. Quando tu olha, né, outro dia eu não me lembro se eu contei no ar ou não, mas assim, eu passei 5 minutos com uma pessoa, né, bolsonarista, ela puxou o telefone e disse assim, olha só, Alexandre de Moraes pede asilo na Venezuela. Eu digo, cara, ele pede asilo pra quê, meu velho? Pra que ele tá pedindo asilo? O que aconteceu assim pra ele pedir asilo? Daí eu olhei e disse, acho que é mentira, né? Ele disse, não, eu tô achando esquisito também. Eu digo, não é esquisito, é mentira isso aí, tá? Daí eu me lembrei disso aí por causa do seguinte, né? Que daí também surge os negócios do tipo, olha aqui, ó, Alexandre de Moraes está sendo processado nos Estados Unidos, ele não vai mais poder entrar naquele país. Cara, que coisinha mais brega, que coisa brega que é esse esquema, tipo, então, perdeu uma coisa importante da vida, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Irmão, foda-se você não poder entrar nos Estados Unidos. Aliás, sobre isso, a resposta do Gustavo Petro foi maravilhosa, né? Pô, não tem nada a fazer no país de vocês. Não tenho nada nem pra ver lá. O que eu vou fazer, cara? Tá? Vou ir no MoMA, assim, eu não tô nem interessado. Vou lá pegar sarampo. A galera olha assim e parece que a grande punição possível é exatamente, né, você não poder entrar naquele país. Cara, é muito curiosa mesmo todo esse esquema que se tem a respeito de uma lavagem cerebral que foi feita, de uma propaganda que funcionou pra caramba. Isso sim, eu já comentei aqui antes, que eu acho que até meus, 12 anos de idade, eu achei que os Estados Unidos tinham ganho a Guerra do Vietnã. Porque se tu assiste ali Rambo, se tu assiste todos os caras que chegam lá e um cara matou 600 em um filme, eles só podem ter ganho. Sabe? Só podem ter ganho. E eram os mocinhos. Sabe? Evidentemente eles eram os mocinhos. Eu vi o filme, parecia gente boa, né? Uns rapazes brancos saídos do interior lutando lá para fazer o melhor possível pro mundo, né? Mas isso funciona, cara. Outro dia eu tava ali no Blue Sky, alguém botou que é professor, que disse assim, ó, eu tive que tentar convencer uma turma que tinha pobre nos Estados Unidos. Eles disseram, não, mas o pobre de lá é mais rico do que qualquer um no Brasil. Digo, meu velho, mas não tá nem perto disso aí. Né? Mas veja só, eles ganham $15 por hora e $15 por hora aqui no Brasil dá R$60. Sim, só que você não compra a mesma coisa que você compra, né, aqui com esse valor, tu não compra lá.
Então, existe um trabalho muito forte para manter todas essas coisas, assim, né? Esse ideário vivo. E a gente vê também isso aí acontecendo com pessoas supostamente esclarecidas dos Estados Unidos. Que é outro fenômeno que é muito engraçado que está acontecendo na internet, né? Aquele negócio do cara que vem e diz, olha aqui, ó, o mundo vai parar de acreditar que nós somos os exportadores de democracia. E daí os latinos olham pro cara e dizem assim, ó, o mundo quem, meu amigo? Quem que acreditava, né? Tem aquele meme do Fidel olhando, dizendo quem foi salvo pelos Estados Unidos, né? Então, assim, ó, é que é muito curioso. E esse lance, Caio, que tu estava falando a respeito das instituições, a respeito do direito, etc., isso é uma coisa que eu falo muito. Agora a gente passou pela segunda semana de aula, né, Gabriel Divan? E eu dou aula pro primeiro nível, cara. Isso é um negócio assim, ó, que tem que ser constantemente falado, não para tirar a vontade, claro, de uma pessoa fazer faculdade de direito, apesar da gente brincar muito a respeito desse negócio de ser uma questão tenebrosa. Mas assim, ó, o direito vai servir para manter uma determinada estrutura. E é muito curioso quando se vê, como no caso brasileiro exatamente, às vezes, né, vê só, às vezes, aquele negócio, você tá comemorando punição, olha ali, o Divan tá comemorando punição, ó, o Almendra botando, tem que prender mesmo esses caras, pô, que absurdo. Não, meu amigo, é que às vezes acontece uma coisa fabulosa, que é dele se desviar um pouquinho do fundamento dele, que é só punir gente pobre, só punir gente preta, só punir periférico, e cair, assim, numa pessoa que não tava nem esperando, porque assim, ó, eu não sei o que vocês pensam sobre isso aí, tá? Mas assim, ó, todo esse lance, por exemplo, de tentativa de golpe do Bolsonaro e tal, foi burrice completa, porque os caras deixaram anotado em caderninho do meu pequeno pônei todas as coisas, né? 2, certeza que não vai acontecer nada, porque isso a gente já falou ali, né, Divan, a parte que a gente gravou juntos, a questão de que a gente tá vendo general ser processado agora, ser indiciado, o que é novidade também. Ou 3, uma mistura dos dois. Mas assim, ó, é um negócio que me parece muito, quando acontece esse tipo de coisa, que simplesmente a pessoa tá tão segura que não vai acontecer nada com eles, como é o caso dos Estados Unidos. Cara, tu chega assim e diz, Elon Musk agora vai fazer um contrato com as Forças Armadas que vai dar 10 bilhões para ele aqui em contratos. Como é que um cara do governo vai ter contrato com o governo? Eu acho que nem aqui no Brasil aconteceria isso aí, assim, eu acho que não seria provável. Mas lá, assim, ó, Citizens United, né, o dinheiro é liberdade de expressão, então as empresas podem colocar, né, um cara que faz parte do governo fazendo um contrato com o governo, um presidente lançando moeda em seu nome, cara, e depois você quer me dizer que lá funcionam as coisas? Isso eu acho que acontece com o Divan também, quando tá dando hora de dizer, nosso sistema deveria ser mais parecido com o dos Estados Unidos, né, professor? Ele devia ser mais parecido com o quê, cara? Uma das maiores populações carcerárias do mundo, crime continua acontecendo, porque se fosse prender que resolvesse, lá era um paraíso, coisa acontecendo o tempo todo, as pessoas não podem ingressar na justiça porque é caro, né, eu não tenho como, por causa que daí, né, as taxas ali que eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro pra pagar, porra. E daí o Brasil é que é um grandíssimo de um problema, não é um paraíso, obviamente, mas assim, ó, essas comparações do tipo, não, lá é que funciona, lá é que é bom, lá é que é legal, lá eu posso comprar. Para, cara, pelo amor de Deus. E um caos, cada estado é uma lei, cada estado é uma regra, tipo, ninguém sabe de nada, você teve que inventar um estado para ser o estado do direito comercial, para ter uma lei unificada. Uma coisa meio Império Sacrosanto Romano do século XXI, assim, um caos completo, jurídico, maluco, insano. Cara, eu vou de novo insistir nesse ponto, né? Que a gente sempre soube que Estados Unidos e qualquer outro lugar do dito primeiro mundo, norte global, sempre teve problemas, assim como tem outros de outras ordens, assim como tem alguns que são da mesma ordem em todos os lugares do mundo, seja qual mundo for e qual lado do planeta redondo, enfim. A gente sempre soube. Agora, o que está acontecendo agora é uma mistura de ele se dando conta do baixo nível que pode vir a acontecer, porque assim, a gente já sabia que por algumas declarações, por algumas posturas, por algumas práticas e tudo mais, o governo Trump, a figura do Donald Trump e tudo que vem junto com ele,
sempre foi baixo nível, sempre foi ridículo, sempre esteve tendente a esse tipo de endurecimento que a gente está vendo agora, que é abjeto, é inimaginável. Agora, se vocês lembrarem daquele já tão hoje em dia distante governo Trump, né, no primeiro, a gente estava falando até de antes de pandemia, né, cara? Então, vê bem, você vai lembrar que havia um monte de boçalidade, mas houve, no fundo, o que a gente pode, doendo assim, né, a barriga e a garganta por falar isso, a gente pode ver como um governo normal. Assim como, por exemplo, o governo Macri na Argentina, que foi objeto de discussão nossa aqui no programa passado, também foi um governo normal. Normal no sentido de, cara, para um neoliberal, para um empresário sanguessuga, para um filho da puta, quer dizer, o cara toma medidas e o cara vai para alguns tipos de lados e práticas que, obviamente, a gente não gosta. A gente sabe o que tem de ruim, de perverso, de macabro, de pernicioso. O Caio estava falando agora de concentração de renda como um dos pilares do autoritarismo. Então, quer dizer, a gente sabe onde é que isso vai chegar, mas a gente vê o quê? Recortes, políticas, adoção de discursos voltados para essa base, para essa filosofia de pensamento, para enriquecer esse tipo de gente. Então eu não estou falando que é bom, longe de mim, assim, aliás, não é bom, é péssimo, é horroroso. Agora, é normal no sentido de eleger um cara com esta matriz. E o Trump, ele vinha inclusive numa toada de normalidade num sentido ainda econômico, antes da pandemia. Aí, claro, quando eclode a pandemia, começa toda a maluquice do planeta se, né, botar as asinhas de fora, inclusive nos Estados Unidos, que por mais que seja toda essa ideologia e todo esse discurso, ainda assim não rejeitou tanto, por exemplo, compra de vacina por tanto tempo quanto o Brasil, né? Tem essa. Então, vê bem, a gente está falando de um tipo de governo que é um tipo de governo alinhado com a proposta que, né, esse candidato, a gente não pode dizer que ele praticou estelionato eleitoral, porque ele não praticou, né? O Macri, o Trump, você vota nesse cara, você quer aquilo, é a parte da população que quer aquilo. Pois bem, agora, até mesmo os caras de lá estão apavorados num nível que não estavam, porque a gente está lembrando que no começo da era Trump, né, foi quando também começou o Vira Casacas, eu e o Abal gravamos um episódio lá que a gente falava, entre outras coisas, da manifestação de mulheres lá, pela misoginia, pelo machismo, pela tosquice do Donald Trump e suas declarações, né, o inauguration dele começou com uma grande manifestação de mulheres, celebridades, né, e tudo mais. Então, vê bem, agora até os caras estão num nível de horror e num nível de protesto. Bom, gente, nós fizemos aqui a brincadeira, né? Eu levantei a brincadeira, mas os caras vieram até com o meme do ninguém solta a mão. Os caras estão apavorados nesse nível porque eles não estão vendo nada igual, cara. É um nível de baixeza, é um nível de escárnio, é uma bagunça tão grande que, sério, há risco, de fato, de aquela questão da profecia de que o Trump, na verdade, é o enviado de Deus para acabar com os Estados Unidos, ela ser a coisa mais plausível que alguém falou nos últimos 3, 4, 5 anos, cara. Então, vê bem, tu tá olhando para tudo isso e tá se discutindo umas coisas assim, ó, a gente acha que nada vai chegar nesse nível, mas, cara, tá se discutindo com o mesmo nível de seriedade um terceiro mandato pro Trump, com aquela semblante dele de imperador, né, já que está se falando tanto em império romano para tudo que é lado, em todos os dias, todo momento. Eu não era um homem, Caio Menda, que eu nunca pensava em Império Romano, mas eu acho que eu estou pensando agora, eu sou diferente, né? Eu sou um tipo de hétero que não pensava no Império Romano, mas eu estou pensando, porque falam tanto que eu deveria pensar, né? Vai que é uma boa. Mas, cara, tá se discutindo, por um lado, um terceiro termo, né? Que parece até um terceiro Reich do Trump, e tá se discutindo também lá no outro lado o seguinte: e se a gente aqui na Califórnia se emancipasse, cara? É uma coisa muito louca, cara. Voltou-se a falar em secessão americana, e eu não digo que é plausível, mas eu não digo também que eu duvido de muita coisa, não, cara. E que pra mim seria bom, porque vocês estão falando aí que não querem mais saber, que não querem ir pra lá, não sei o quê. Eu gostaria de passear de novo na Califórnia. Então, se eles se separarem, pra mim fica melhor ainda. Mas, cara, de fato, ninguém mais está comprando aquela ideia, assim, pura e simplesmente nos Estados Unidos que é bom, né?
é mais ou menos quando eu era pequeno, que o papo era o Japão, né? Os caras vinham pra cá com massageadorzinho de ombro eletrônico, relógio da Casio que apita e toca musiquinha, e não sei o que, e todo mundo falava, nossa, o Japão. O Japão, ele era uma fantasia, ele não era nenhum país real, era uma coisa que a gente imaginava como é que era, né, no Japão. E dele toyotismo, né? E dele ideologia, e dele cacetada no pessoal na rua, né? Como é de costume por lá. Agora o pessoal que falava os Estados Unidos, o sistema dos Estados Unidos e tudo mais. Cara, a gente está muito acostumado com piada e com brincadeira e com autodepreciação, mas principalmente nós aqui na tarefa, né, eu, Felipe, de professores, né, cotidianamente professores, a gente tem que mostrar para os caras, velho, tem muita coisa para falar mal do nosso sistema, mas tem muita coisa para falar no sentido de, velho, tá funcionando. Tá funcionando, quer dizer, tu tem instituições que tu reconhece, né? Pro bem, pro mal, mas tu reconhece, tu vê a estrutura delas andando para algum lado, né? Não é essa balbúrdia aí de que, o cara que não acredita em leite pasteurizado, bom, esse é o meu, entre aspas, ministro da saúde, sabe? Isso aí todo mundo tá vendo. Todo mundo está vendo, e se havia algum tipo de simpatia para o Trump enquanto um possível conservador, /liberal, de direita e tudo mais, já está havendo, né, por alguns uma coisa do tipo assim, isso aí tá maluco demais, véio. Claro que para aqueles que gostam justamente disso, porque não escondem, eles não conseguem nem conter o braço que nem o Dr. Strangelove, né, para esses está muito bom, obrigado, mas tem uma galera que está notando algo muito esquisito aí, né, na América. Agora eu quero passar pro Caio. Caio, mas é o seguinte, agora o Divan tava falando um negócio e eu me lembrei de uma coisa que te tocou bastante semana passada, acho que foi. Que é daí da galera chegando, que teve esse meme ali meu pai disse que o Trump é um cara que veio para trazer o fim do Império Americano. E daí agora saiu aquela notícia que eu achei engraçadíssima, né? Não, olha aqui, ó. O Trump foi contratado pela KGB em 1987. Eu digo assim, o Gorbachev, eles tiveram que arrumar, e eu gostei que assim, ó, é aquela coisa que o liberal americano gosta muito, né? Não, vê só, isso aqui é um negócio ainda da KGB, isso aqui é o russo, isso aqui é não sei o quê. Nunca pode ser fruto das próprias porcarias deles, né? Tem que ser algum tipo de interferência externa, não é o normal, não pode ter sido daqui. Deus quer dizer, não, aqui, ó, ele era da KGB, então descobrimos. É um plano, né? O Gorbachev acabou com absolutamente tudo lá, mas ele disse, vou deixar aqui uma sementinha, em 40 anos isso aqui vai funcionar. E daí chegou lá e disse, mas os caras têm que botar a culpa no comunismo pelo Trump, aí tá demais, né, cara? Não, culpar o herdeiro, bilionário, tech bro, o cara foi tudo, né? Lembrando do Fábrica de Massagem, que começava com o texto meu comentando que o Trump, em algum momento, ele foi um rico tradicional, a família Trump, a riqueza dela foi uma riqueza produzida, depois passou a ser um pai rico, pai pobre, o cara é mais a fama do que ele mesmo, e depois, hoje em dia, ele tá um tech bro, ele fez essa transição do que significa ser rico nos Estados Unidos a partir da transição do neoliberalismo. E aí viram e dizem, não, ele é comunista. Cara, eu acho essa história eu acho essa história tão engraçada, assim. Mas eu acho que a solução política para ela é pensar o seguinte, e quem fez isso bem foi o Aimé Césaire, né, falando sobre o bumerangue de Césaire, comentando como o fascismo ele é uma continuidade do colonialismo. Ele é o retorno do colonialismo para a metrópole. Você comete barbáries nas suas colônias, uma hora essa barbárie retorna para a sua metrópole e você comete aqui. Sobre isso tem uma entrevista minha com Anthony Loewenstein, que é o autor de Laboratório Palestina e de Capitalismo de Desastre, no Intercept. E ele é um cara muito legal, esses dois livros são maravilhosos, mas nessa entrevista eu justamente comento com ele, olha, existe um complexo de repressão que estuda na colônia e reaplica de volta na origem. E um dos laboratórios principais desse é a repressão à resistência palestina. Resistência palestina contra o colonialismo. E essa é a origem do livro dele. Ele agora fez um documentário para Al Jazeera, que está muito, muito maravilhoso demais. Fica outra dica cultural, que está de graça na internet, no site da Al Jazeera. Então tem esse processo onde se estuda isso. Outra entrevista também para o Intercept que eu fiz, que foi a última, com o Vincent Benvins, que é um americano radicado no Brasil, né, passa bastante tempo aqui, ele escreveu um livro chamado Método Jakarta, sobre o genocídio indonésio,
E aí, comentando outro tema da semana, aí, a gente não sabe o resultado ainda, de Ainda Estou Aqui, quantos Oscars ganhou, tomara que 3, mas como a tecnologia, a técnica do genocídio indonésio de sumir com a pessoa, ao invés de condenar e executar a pessoa, que era como a repressão fazia antigamente, foi exportada para outros lugares. E isso tinha um potencial, e o filme retrata isso, não, Ainda Estou Aqui retrata isso, de dificultar a família de dizer que foi injusto. Porque você nem sabe o que aconteceu. O primeiro passo para você dizer que a morte de alguém na repressão foi injusta é saber se a pessoa morreu. Se a pessoa simplesmente sumiu, a família passa o tempo todo tentando declarar que a pessoa sumiu para acontecer na década de 90, depois da representação, para depois poder virar e dizer, olha, que absurdo. E talvez só esteja conseguindo porque, especificamente, essa família teve um filme feito pelo Walter Salles, que é um dos homens mais ricos do Brasil. É um caso surreal de como isso dificulta você chegar à justiça. Mas é uma questão de transmissão de tecnologia de repressão. Enfim, acho essas duas entrevistas, esse tema bastante relevante. Mas voltando à questão aí do Trump era comunista e por aí vai, é engraçado como o Putin tem que ficar dizendo pro Tucker Carlson que ele é capitalista. Que tudo que ele quer, do tipo, me integrem no capitalismo. Eu sou um cara de direita. Tem oligarcas aqui igual vocês. Por favor, considerem os meus oligarcas tão capazes de fazer negócios mundo afora quanto o Elon Musk. Ele é oligarca também. Vamos fazer aqui. Me deixem entrar na broligarquia, que é esse termo maravilhoso que inventaram, né, de broligarquia. Mas, enfim, tem essa maluquice. Voltando à questão do bumerangue de Césaire, tem essa maluquice de você pensar que o Trump é um raio em céu azul versus você pensar que o Trump não é diferença nenhuma. E a resposta boa é essa do bumerangue de Césaire. Olha, é uma radicalização. É um processo que já acontecia. Não é como se os Estados Unidos não fosse racista, não é como se os Estados Unidos não fosse LGBTfóbico, não é como se os Estados Unidos fosse imperialista. Ah, não, agora cortou o soft power. Pô, isso é só uma radicalização. O hard power sempre esteve aí. Ah, agora os Estados Unidos está pensando a Ucrânia como uma colônia. Pô, porra, como assim ficar mandando Javelin para a Ucrânia e utilizando a Ucrânia de proxy war, de fazendo guerra com procuração pela Ucrânia, matando milhares de pessoas ao invés de embarreirando qualquer negociação. Os dois polos americanos, a direita e a esquerda americana parlamentar, né? Existe uma esquerda socialista, progressista, que não consegue chegar ao parlamento, mas o Partido Democrata e o Partido Republicano ficam falando que a Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país. E aí vira e diz, não, agora é que tá, não sei o que. Não, gente, não. O que aconteceu foi uma radicalização. Alguém chegou um idiota. Vale ser importante o papel do idiota. Quem refina isso muito bem é o Dostoiévski, né, com o livro Idiota. Que não era o idiota, né? Ao longo do livro, o príncipe não é o idiota. Mas o papel do idiota é não entender as convenções sociais vigentes, e aí, por conta disso, ele fala a verdade. Inclusive a carta do tarô, do tolo, é o arquétipo do idiota, do tolo, do louco, do junguianismo. É aquele cara que, como não entende a convenção, ele acaba falando a verdade. E aí o Trump, o papel do idiota dele em relação ao imperialismo americano é virar dizendo, a gente não está aqui para ser benevolente. A gente não está aqui para dar dinheiro para os outros. A gente está aqui para ganhar dinheiro. E justamente por ele ser um idiota, e aí um idiota não como o príncipe do livro do Dostoiévski, mas um idiota mesmo, um cara burro, ele vira e diz, olha, a gente está aqui para ganhar dinheiro, por que a gente está dando dinheiro para a Ucrânia? Ou melhor, talvez o caso mais grotesco, né? Ah, não, porque agora vai ser muito pior a situação de Gaza. Não, desculpa. Destruir todos os prédios de Gaza, como aconteceu durante o governo Biden, 85% dos prédios da faixa de Gaza foram destruídos durante o governo Biden. E depois construir um resort é uma continuação do outro. Se você quer transformar um bairro pobre, expulsar as pessoas e construir um bairro rico, que é o processo de gentrificação, e aí, falando de outra entrevista bastante interessante, quem comenta isso é o Bruno Huberman, que é um pensador brasileiro. Tem uma entrevista dele, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz no Intercept, que é muito legal. Ele gravou conosco. Gravou, sim. Que ele fala sobre... Ele compara a situação do colonialismo em Jerusalém com a situação de gentrificação. E aí tem uma relação... Bom, deixa eu parar de viajar e fechar aqui rapidinho. Se você olha isso, tipo, se você destrói 85% das casas, o passo seguinte é construir um resort.
O que o Trump está fazendo é olhando e dizendo assim, olha, eu sou um idiota, eu sou incapaz de entender por que o Ocidente tem pruridos com o conceito de limpeza étnica e de genocídio. Eu olhei um lugar que tem 85% um bairro pobre, que era muito concentrado, que vivia milhares de refugiados, gente que deveria estar por todo o território de Israel, foi ensardinhado nessa latinha pequenininha que é Gaza. Eu vi os 85% destruídos. Não, agora a gente tira essas pessoas e constrói um resort, não tem praia. É o que um idiota, olhando a situação, faria. Mas, ao mesmo tempo, o papel do idiota é olhar a verdade. É dizer a verdade para você. Olha, o projeto, quando você destrói 85% das casas de uma região, é construir um resort. É tirar aquela população dali e gentrificar. Ele não tem prurido de falar, mas ele faz isso. E aí, gente, olhar e perceber que o processo todo do Trump é uma continuidade dos Estados Unidos, não é uma exceção, é apenas um idiota que chegou e disse, agora a gente pode radicalizar, a gente faz o que quer. E o que a gente quer? É o que a gente sempre fez, uma maquiagem em cima. Eu vou raspar essa maquiagem e admitir, porque a minha maquiagem atual, a minha ideologia, a ideologia que eu quero propagar agora, não envolve uma maquiagem de ser bonzinho, envolve uma maquiagem de ser forte. E como é que você demonstra a maquiagem do forte? Tira a pintura e faz a batata rústica. Sabe, aquela coisa de cimento queimado. Isso aqui é hipster por quê? Porque eu não pintei a parede, aí ficou o tijolinho de fora, e aí fica com uma cara de construído do zero, de machão, não sei o quê. Essa é a questão, né? É uma radicalização, perdeu a maquiagem. Maquiagem tinha uma função ali ou outra, uma mitigada, um pelego, no sentido técnico de segurar a onda para machucar menos o cavalo, mas não é uma mudança de rumo. É só pegou o cavalo, bateu com mais força e vamos lá, meu filho. Quero chegar mais rápido. Olha, eu poderia ir embora da gravação agora, dado que extremamente ofendido, porque o Caio está descrevendo meu apartamento aqui como um exemplo de apartamento do babaca, né? Mas tudo bem, eu só queria dizer para você... Eu nunca fui convidado para saber como era seu apartamento. O tijolinho na parede da sala lá vai bem obrigado. Agora, eu queria dar um aviso para vocês aí. Ou você tem 6 milhões de dólares para gastar, ou cimento queimado nunca mais. É isso que eu queria dizer, tá? Mas, caras, assim, ó, eu tava lembrando uma coisa muito louca, né? Vocês lembram daquela antiga série, né, que fez muito sucesso na Netflix, uma época, com o finado Kevin Spacey, ele que morreu num acidente de carro em 2014, né? Chamada House of Cards, né? Coitado Kevin Spacey, saudoso, né? Um grande ator, um cara íntegro aí, né? Reservado na sua vida pessoal e justamente por isso, né? Cara, teve um episódio daquela série que a série é boa, eu gostava bastante, tá? Mas tem um episódio que é marcadamente constrangedor. E foi constrangedor de tantas maneiras, e inclusive foi a flechada no meu coração, porque uma das minhas musas apareceu lá de um jeito igualmente constrangedor também. O presidente, né, então lá, como é que é o nome dele? Era Frank Underwood, né? Ele ia receber na Casa Branca um cara que era para ser o Putin, né? Que era para ser o premier da Rússia. E acharam aquele ator russo que é igual o Putin, que quando precisam botar um russo fazendo uma espécie de mensagem subliminar para Putin, botam aquele cara. Ele aparece também em outros 2 filmes, pelo menos, né, fazendo alguma coisa do tipo assim, ex-agente da KGB, que agora tem posições do governo. O cara é fisicamente parecido com o Putin. E assim, o Putin que aparece no seriado é um cara grosseiro, mal educado, fanfarrão, né, desrespeitoso, misógino, ironiquinho, né, brigão, e ele vai lá a convite de um presidente americano muito polido, muito estrategista, muito, né, sério e tal, e ele vai lá, avacalha tudo, bebe no jantar, faz piada que não devia, tenta promover umas bobajadas e tal. Essa é a visão que se tinha do Putin, né, um ditador eco, né, de um país lá meio esquisito, que é um posto de gasolina e tudo mais. Aí acontece um final muito constrangedor, que tem uma comitiva de russos lá que é convidada também, que são russos oposicionistas, e entre eles está aquela mina lá, que é a do Pussy Riot, tal, que eu adorava ela, quando elas foram presas, tal, que diz que ela se correspondia com o Zizek, tal, que eles tinham um romance, não sei o quê. Eu acho ela linda, inclusive, Nadeza, né, a Nádia.
E aí aparece ela fazendo um papel do tipo assim, nós, russos do bem, junto com o presidente americano, contra a fraude que está acontecendo no momento. Cara, um papel constrangedor pra ela, pra tudo. Assim, horrível, um episódio pra se esquecer, assim. Aquela era a visão que se tinha do Trump, né? E, cara, assim, ó, puta que pariu, cara. Nós estamos falando de um país meio que se esfarelando. Nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de uma série de coisas como essas, mas não deixa de ser engraçado ver as piadas que estão fazendo, de um lado, com o Zelensky, né, que já era visto como alguém que está sempre mendigando uma reunião com alguém, está sempre tentando ser ouvido, não sei o quê. Tentou se criar há 2 anos atrás uma imagem dele, inclusive de líder corajoso e sexy, né? Camisa caque, barba mal feita, ele dá pronunciamentos de camiseta no meio da guerra, ele sai no meio da Kiev, não sei o quê. Agora ele está sendo visto como um paspalho, mas assim, um paspalho, o nível do paspalho. Aquele cara que telefone e os amigos dizem que não tá. Aquele que bate na porta, o pessoal manda dizer não, diz pra voltar outra hora, tal. Cara, aquela visão do Putin, né, ela inclusive está chocando muita gente nos Estados Unidos, porque tem muita gente perplexa. Como é que o Trump vai lá e senta com o Putin para discutir como é que eles vão fatiar a Ucrânia? E o Zelensky dizendo assim, ó, ninguém vai falar da Ucrânia sem eu estar junto, hein? Tá bom, cala a boca aí, ô trouxa, tal, e fica por aí. Cara, isso é um indicativo muito sensacional, porque uma das coisas que era moeda corrente, que era padrão, era essa dos Estados Unidos, inclusive, né, essa mentira que a gente vê desde criança e desde antes de nós, né, os Estados Unidos, eles estão lá, e já era estranho quando eles metiam o bedelho para supostamente defender a democracia, né? Agora estão sentando com um cara que invadiu um outro país, né, contra o homem do ano da revista Time, e eles estão discutindo como é que eles vão sim efetivar essa porra dessa invasão e como é que, de repente, a Ucrânia perde território. De repente está se discutindo aqui, aos nossos olhos, quando e como vai desaparecer a Ucrânia e vai voltar a ser Rússia, cara. E isso um presidente americano, que está choramingando também para fazer aliança com o russo lá, porque ele tem outros interesses e tudo mais. Então, assim, é uma virada, inclusive, no simbolismo, muito surpreendente. Até porque tem umas viúvas aí meio... que, sei lá, se tomaram remedinho demais, será se estão apaixonados demais? Tem umas viúvas aí que até hoje falam de Putin versus Estados Unidos, versus não sei quem, como se estivesse podendo falar de comunismo ou coisa parecida, né? Eu acho assim, ó, a pior leitura possível dessa guerra da Ucrânia era que se começou a fazer, sei lá, no Brasil, com 2 semanas de guerra, que ao fim e ao cabo era Putin contra os neonazistas, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, isso é um recorte de 1,15 avos do que está acontecendo, não negando que há uma leitura que se pode fazer a partir daí também. Agora, dizer que essa guerra tem a ver com isso, para tentar trabalhar Putin como uma espécie de, né, cara que está, de certa maneira, sendo um player que pacifica a Europa, cara, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, cara. Tá aí, né, tinha que fazer uma nova série agora, né, onde o Putin vai para a Casa Branca, fica falando um monte de bobagem e passando a mão na bunda da primeira-dama, e o presidente está gostando, inclusive está achando graça. Eu tô rindo aqui, Caio, por causa que o Divan puxou esse negócio da Ucrânia. E eu lembrei que o Caio, a gente não vai citar nomes, nem pistas, nem nada, mas ele tem um fã, Divan. Ele tem um fã que a cada 3 coisas que o cara tuita, uma delas dizendo, e o Caio Almendra, que apoia o genocídio da população ucraniana e tal, assim, porra, velho, eu tava aqui, eu digo, logo no programa do Caio tem que... As organizações vira-casacas, elas dão um jeito muito rápido nesse tipo de coisa. Você não discute com esse tipo de coisa, você não propaga, você não fica insuflando, você não enche o saco, não faz nada, você só vira pro lado, né, e vai reto, porque tem gente que é isso. Eu já tinha notado isso aí uma época, né, existe uma espécie de stalking ali, né, e aí, porra, teve um dia que eu fiz aquela coisa, né, a gente tinha bloqueado e disse, tá, vai pastar, vai catar coquinho e tal, aí tu dá uma procurada com o teu perfil pessoal pra ver o que aconteceu ali, só 3 minutos depois, né, do bloqueio, e a pessoa ainda tá falando lá, né, Caio Almendra, tá, velho, deixa pra lá, né, cara. Bom, o ponto, eu acho que talvez seja assustador para as pessoas, é lembrar de uma velha discussão da época da Primeira Guerra Mundial, dos comunistas, Lenin Rosa, por aí vai, diziam assim, olha, gente, essa guerra dos senhores, ela mata os trabalhadores.
Ela desvaloriza a vida do trabalhador. E desvalorizando a vida do trabalhador num lugar, ela desvaloriza a vida do trabalhador em todos. Ela é ruim para todas as pessoas do mundo. A existência dessa guerra. Você não tem que torcer para um lado vencer, você tem que fazer ela acabar. Eu acho que isso que é assustador das pessoas. Eu acho que é isso que faz a pessoa ficar muito assim. E aí você comentar que em 2014, foi essa a razão desse cara começar isso, em 2014, você teve o Euromaidan, que começou como uma revolução, começou como um processo mobilizatório, e logo depois a extrema-direita veio correndo atrás, apoiado por grupos externos, apoiado por neonazistas internos, deu um golpe, botou fogo no sindicato, com todos os trabalhadores dentro. E isso gerou um aumento das tensões étnicas na região do Donbás, que gerou uma guerra civil, que matou um monte de gente. E isso é o precursor da guerra, como um todo. É esquecido, né? Esquecido. O papel do Tech Bro, Pierre Omidyar, nessa história, é esquecido. O papel do Soros, na parte da esquerda da história, eu não quero falar do tipo, não, o Soros fez a guerra. Não. Ele mobilizou a parte que era uma luta anticorrupção, honesta, de população, sei que, e depois foi embora. Também é um problema. Você tem uma mobilização liberal pela democracia nesses países, não sei o quê, e você não tem nenhuma consequência de construção de algo ali maior. Você bota fogo no negócio e vai embora também. Nada disso é discutido. Mas eu gosto de lembrar assim, gente, e tem esse ponto que eu acho importante sobre outra ilusão que está morrendo. Existe uma discussão nas relações internacionais, teórica, entre realismo e idealismo. E hoje os Estados Unidos é muito idealista. O liberalismo americano é muito idealista. Idealismo é a ideia de que a gente está lutando por ideais, a gente está transmitindo os nossos valores, os nossos ideais para fora e por aí vai. E o outro lado não tem os nossos valores, por isso há uma vilanização do outro lado. Isso empaca muito bem, isso entrelaça muito bem com o racismo liberal, que a gente de alguma forma já discutiu quando a gente vira e diz que os Estados Unidos tem instituições fortes. Foi a África não, a América Latina não, o Brasil não tem instituições fortes, a gente prende nossos fascistas. Que instituições fortes é essa que você defende o direito de ser fascista falar? Que história de instituição? O que significa isso aí? Isso não tem um grau de racismo liberal no rolê. Nós somos os iluminadores, nós somos o herói reticente, porque nós temos um coração bom. Essa imagem do Homem-Aranha, né? O policial involuntário, o herói reticente, eu tenho um coração bom, e aí eu tenho que ajudar a Ucrânia. Peraí, não é bem assim, cara. Antigamente eles chamavam isso do fardo do homem branco, né? É um refardo do homem branco, né? Você encher um país de arma e depois os países a entrar em guerra com o vizinho, imagina se, tipo, a China começasse nesse contexto que os Estados Unidos está agora com o México e o Canadá, a China virasse e dissesse assim, estou dando, eu fabrico um porta-aviões por mês, que é o que eles estão efetivamente conseguindo fabricar. Logo, eu estou dando 10 porta-aviões para o México, que ficarão instalados no Golfo do México. Dia seguinte, os Estados Unidos declaravam guerra ao México. Então, tem uma discussão assim sobre por que você está militarizando o vizinho do país que você ofende, que é muito complicado. Enfim, não é como se isso não fizesse parte. E essa guerra não é nossa. A gente não tem lado nessa guerra. A gente vai para toda a paz. Essa porra faz mal para o mundo inteiro. Faz mal para todo mundo. E o Lula está certíssimo. Assim, a política externa brasileira ter assumido e ter dito vamos sentar aqui para tomar uma cerveja para acabar a guerra, foi a melhor coisa que algum líder mundial fez pela Ucrânia nos últimos anos. Não foi despejar a arma na Ucrânia. Foi sentar e dizer, eu quero negociar. Eu estou me dispondo a botar minha credibilidade para sentar aqui e a gente chegar a uma resposta nisso aqui, para essa guerra acabar, para parar de morrer ucraniano. E aí, gente, eu estava vendo um episódio de Radio War Nerd, o Nerd de Guerra do Rádio, um podcast sobre guerra e por aí vai. Eu sou um fã de historiografia militar, já teve mais de um episódio que a gente conversou sobre esse tipo de coisa, inclusive a Guerra dos Zebus lá no RT Comentado. E eles são muito bons. E eles estavam comentando a realidade da guerra da Ucrânia que a gente discute muito pouco.
E eu vou falar uma coisa terrível aqui, no final das contas. É uma situação muito, muito ruim. Você sabe por que a Baal e Divan tem tanta foto de soldados orgulhosos, ucranianos, tirando foto, e eles estão limpinhos, bonitinhos, não sei o quê. E aí quando você vai dar um zoom, tem um símbolo nazista ali. É claro que isso é minoritário, entre aspas. No todo o exército você vai ter um ascenso da extrema-direita. Vamos parar de fingir que não. Tá? Mas o exército capitalista vai ter um ascenso da extrema-direita. Mas porque as tropas que não são de extrema-direita na Ucrânia sofrem um grau de corrupção e um flagelo humano inacreditável. E eles estavam falando sobre isso. Porque quando você vira nazista no exército ucraniano, eles param de te extorquir. Essa é uma realidade da guerra que é pouco discutida. Você pegou e botou um general, um comandante de batalhão e por aí vai, para definir a vida da pessoa. Se a pessoa vai viver ou morrer. Se ela vai para um fronte que está matando todo mundo ou não. Esse dono de batalhão vira para esse cara e diz: sua família tem dinheiro? Sua família tem um carro? Vende o carro e me dá em dinheiro que eu te deixo um mês sem você ir para a linha de frente. Você não vai aceitar isso? Então eu vou crucificar uma pessoa. Teve um filho de um comerciante que foi crucificado pelo líder de batalhão para achacar a família. E isso é nas tropas regulares. Então, quando chega lá a propaganda ocidental e quer tirar foto de alguém, de uma mulher, não sei o quê, dando tiro, sorrindo, dizendo estamos defendendo o nosso país, e não uma pessoa maltrapilha, magra, sem receber comida, porque o cara vende a comida para o próprio soldado. Essa pessoa é de extrema-direita. Esse batalhão é de extrema-direita. Porque é esse grau de flagelo social que a guerra na Ucrânia gera para as pessoas. E aí você virar e dizer assim, não, o cara é a favor do genocídio ucraniano porque ele fica falando de paz. Ou um outro babaca americano que diz assim, porra, o Zelensky deve estar arrependido de não ter aceitado a proposta do Lula 1 ano e meio atrás. E o babaca americano vai virar e dizer, não fale sobre coisas que você não entende. Meu amigo, você me seguiu, cara. Eu sou do Sul Global. Você está numa bolha. Você está na bolha de propaganda americana. Você veio me seguir para pegar uma perspectiva diferente de mundo. Por que agora tu me chama de idiota? O burro aqui é você, cara. Aí ele ficou ofendidíssimo quando eu disse, você é mais que burro, você é americano. Você não percebe o quão propagandizado você tá. E aí eu citei aquela piada clássica, assim, de acabar a Guerra Fria, né? E aí tem dois espiões, um da KGB e um dos Estados Unidos no bar. E depois de muito tempo, negociando e fazendo trabalho, eles viraram amigos. Eles eram colegas de trabalho, de alguma forma, apesar de adversários. E aí eles estão enchendo a cara na Alemanha ali, na reunificação, e aí o americano começa a dizer, cara, poxa, vocês são fantásticos, cara. A forma que vocês conseguiam propagandizar para a população de vocês, as mentiras, e todo mundo acreditava. Vocês eram gênios da propaganda. E aí o cara da KGB disse assim, não, cara, porra, muito obrigado pelo elogio, mas a forma que os americanos fazem propaganda é genial. E aí o cara da CIA diz, Dmitry, você está enganado. Nos Estados Unidos não existe propaganda. É a mesma coisa, nas contas, porra, parada. Tipo, você está dizendo que eu não entendo por quê? Porque eu estou fora da sua bolha? É a sua bolha que quer entender? Ou será que você deveria aproveitar que você me seguiu, porque eu participei do podcast querido, e virar e dizer assim, pô, o que será que o Sul Global pensa? Será que eles têm uma perspectiva diferente? O que essa perspectiva diferente diz? E a perspectiva majoritária do Sul Global é essa mesmo. A guerra é uma calamidade. A guerra é crucificar pessoas. A guerra é reduzir o valor da vida, reduzir o valor do trabalho, aumentar preço de tudo. A guerra é extorquir os soldados. A guerra é fazer o déficit demográfico ucraniano, que era muito sério, se tornar uma calamidade social real e fazer a extrema-direita crescer. Né? Dei um esporro no meu fã aí do... Mas assim, ó, eu quero puxar uma linha agora pra gente vir um pouquinho mais pra cá, então, gente, né, nesse último tempinho que a gente tem aqui pra conversar. Porque assim, ó, eu concordo plenamente, sim, cara, eu acho que é uma sacada o negócio de que o Zelensky deve ter olhado assim pra trás e disse, porra,
se eu tivesse ouvido o Lula e não tivesse ouvido o Biden, né, ia ter perdido umas coisas aí, mas estava bem mais tranquilo há muito tempo. Agora, poxa, quem poderia suspeitar de novo, né, que os Estados Unidos iam, né, largar minha mão assim e me deixar na pior possível, porque o Trump tá aí dizendo, fiz uma ótima reunião com meu amigo, né, Putin e coisa, e já estabelecemos, e inclusive assim, ó, não quero a participação do Zelensky porque ele vai estragar. Eu achei maravilhoso o negócio do cara. Assim, só um adendo, né? Ele faz reunir com o Biden no momento em que o Biden tá igual ao presidente americano daqueles filmes do Corra que a Polícia Vem Aí, Top Gun, que ele bate o cachimbo na mesa pra limpar, assim, tó, aí ele mesmo fala assim, quem é? É tipo isso. E tem uma entrevista, assim, olha, é um cara, né, mas enfim, tem uma fala do Jeffrey Sachs no Parlamento Europeu, assim, que foi uma paulada em relação a esse negócio de interesse de quem que é. Depois o pessoal, se quiser procurar, procurem, assim, pra ouvir. Ele disse, em 2 semanas podia ter sido resolvido tudo, e o governo americano não deixou. Chegou pro Zelensky, assim, bateu e disse, saiam da reunião, e eles saíram. Agora tá aí. Mas por que eu disse que eu quero puxar pra cá, já quem tava falando do Lula? Gurizada, estamos com uma avaliação péssima do governo Lula. Tá? Outro dia estava vendo uma matéria da Deutsche Welle a respeito da líder do partido de esquerda, que dobrou os seus votos, né, na Alemanha. E eu achei muito interessante que eles chegaram, qual é a receita do sucesso? Agora não me lembro do nome dela aqui de cabeça. Eles disseram assim, ela age muito em redes sociais, tá, bom, tem gente falando isso há bastante tempo, e ela é contrária ao aumento do preço dos alimentos. Eu digo, caramba, é uma plataforma simples, né, mas me parece muito óbvia, né, e funcionou pelo menos ali para ela. E o que eu quero largar para vocês assim, pessoal, eu tô bastante assustado, e eu vou dizer por quê. Porque assim, ó, a gente vive na nossa bolinha também, e volta e meia eu vejo coisas do tipo, mas vejam bem, pessoal, existem índices do governo que são muito bons, são muito positivos, olhe a questão do emprego, e na verdade o aumento do preço ele é internacional, e o dólar, bababá. E eu sempre lembro do nosso amigo Fabrício Pontin, que tem uma frase muito simples e é muito certeira, a meu ver, que é, explicou, você tá perdendo. E se a gente vai partir daqui a pouco para uma campanha e eu ter que parar do lado de alguém e dizer, deixa eu te explicar por que as coisas não estão tão ruins assim, isso não vai funcionar. Porque no final das contas, quando a gente vai para o supermercado, as coisas estão caras. E eu não tô falando da Dona Maria metafórica, eu tô falando do Felipe que faz as compras dele e vai lá para comprar meio quilinho de café e tá complicado o negócio. Aí vai comprar suas coisas e tá complicado o negócio. E é aí que o bicho pega de verdade, né? De novo, se eu tiver que sentar e dizer, não, mas veja bem, o preço do café global está parará, não vai pegar, não rola, não é assim que funciona, gente, desculpa. Eu entendo tudo isso aí, mas assim, ó, não é por aí que dá pra ir. Gabriel Divan, pra que lado que a gente se joga agora em termos disso aí? Porque, de novo, eu acho que a gente tem que ser pragmático. Tem que ser pragmático. Não adianta nada o índice não sei o quê, o bababá, se no fim das contas a pessoa chega ali e diz, poxa, mas, né, Natal passado eu pude comprar tantas coisas, eu tava olhando na Globo News o pessoal falando, né, que agora, né, semana passada, tava só o negócio do Carnaval já começou, o pessoal tá na rua, não sei o que, e eles dizendo assim, ó, e a galera tá comprando as coisas no mercado pra levar pro bloquinho por causa que tá tudo caro. Isso é perigoso, cara. Cara, eu não sei pra que lado a gente se joga, mas eu sei exatamente o lado pra qual eu não vou me jogar. Que é o que muita gente tem feito e há uma reação meio histriônica a esses dados aí, que é aquela de dizer assim, ó, as pesquisas são compradas, a imprensa manipula, o Estadão, a Folha, o caralho, não sei o quê. Cara, assim, ó, quando a pesquisa é a teu favor, tu acredita até que o Lula vai ganhar no primeiro turno, cara. Uma coisa que a gente tinha muita esperança e muita vontade, mas vamos combinar que nunca foi plausível, cara. Nunca foi plausível. E xinga quem diz que não, cara, tá difícil. Não, inventa nomezinho. Você gosta de perder porque você diz que não tá garantido. Que isso, cara? Eu gosto de perder, assim, eu tô avisando que vai perder. Cara, assim, ó, a gente queria bastante.
A gente, em algum momento, que quem dá os dados das pesquisas não sou eu, né, cara? Eles vêm para mim. Então, se uns institutos estão dizendo que é viável, eu quero crer que é viável. Agora, quando não acontece, tu não pode estar surpreendido, cara. Uma eleição para presidente do Brasil, nesse momento, no primeiro turno, dessa maneira, cara, era completamente fora da plausibilidade. Mas aí a galera acreditou. Agora, o cara pega e diz assim, ó, a pesquisa é uma merda, é uma falcatrua, tá tudo errado, os índices estão errados, esse Quest, não sei o que, o Quest era que era melhor que as outras, né? Agora o Quest já é, e não sei o que. Cara, eu vi esses dias alguém na internet usando o termo PIG, né? Imprensa golpista, que pelo amor de Deus, brother. 20 anos depois, cara, tu tá nessa ainda. Então, assim, pra esse lado eu não vou, tá? Eu vou pro lado de quem tá fazendo suas próprias compras também. Eu até gostaria de ter uma Dona Maria metafórica, né, que pudesse fazer o serviço para mim aqui e tal, porque ela é metafórica e eu não preciso nem pagá-la, né, mas quem faz é o Gabriel de carne e osso também, que vai no supermercado de mochila, né, e apetrechos para carregar suas comprinhas suadas lá. Bom, o que acontece, cara? Essa linha a gente pode comparar com uma série de coisas que a gente está vendo em termos de outras pesquisas também, porque em off aqui, antes de começar o episódio, eu estava referindo das pesquisas que semana passada deram mais de 60% de aprovação para o Eduardo Leite, que é uma coisa surreal, né? Porque o governo do estado é na corda bamba. O Eduardo Leite passou o ano passado inteiro de coletinho da Defesa Civil, dando declaração muxoxa, né? O Eduardo Leite, ele tem também uma bela parcela de oposição fortíssima de direita, porque não é o bolsonarismo, e nisso ele até me surpreende, né? Ele toma algumas posições e ele fala algumas coisas que mostram que ele permanece anti-bolsonarista, não só por um ranço particular, né? Até na própria eleição da cidade natal dele, de Pelotas, para prefeito, ele abriu o voto no candidato petista, contra o bolsonarismo, e também pela questão pessoal dele, né? A gente sabe que essa gente vai fazer oposição a ele, seja lá, ele não tem neoliberalismo nem nada que vença certos ranços, né, imbecis que essa galera tem com ele. Bom, a gente viu também o governador de São Paulo com alta aprovação, né? E aí, mas é que, Gabriel, os caras de São Paulo, o cara que mora lá na avenida não sei qual, não sei do que, no estúdio não sei o que, esse cara adora que a polícia do Tarcísio mata cara na periferia. Tudo bem. Mas, porra, é a chuvarada, é o alagamento, é a falta de luz, é o caos no trânsito, é tudo isso aí. Isso aí afeta também o cara dos jardins, né, porque ele não consegue sair com o seu helicóptero, e ele afeta também a casa desse cara, né, porque a empregada e o segurança não conseguem chegar de metrô. O metrô em São Paulo tá um fracasso, é o ônibus que é uma confusão. Então, assim, a gente tem que entender que é, sim, necessário combater, não uma fraude na pesquisa, que pode acontecer, mas eu não vou dar esse como o ferrolho, essa como a desculpa. A gente tem que entender que, sim, existe uma possibilidade de colar muito mais coisa ruim em governo de esquerda e no PT, e colar muito menos, porque é o leitmotiv, né, é o modus operandi que a gente tem visto aí nos últimos mais de 10 anos. É um trabalho incessante, não para ludibriar. Não é que tu foi lá na pesquisa e deu um delete, Ctrl V e mudou os números. Não, cara. É um trabalho de delete, Ctrl e maquiagem na cabeça da galera há muito tempo, cara. Porque consegue colar coisa ruim em governo do PT. Tu consegue olhar... Porque o Lula ele catalisa muita coisa. O Lula é o Lula, velho. É o Lulão. É o painho. Então, o cara olha para como é que está o seu município, a primeira figura é quase que uma linha reta, assim, né? É um elevador que o cara olha assim, as coisas estão assim, Lula. O Lula, ele centraliza muita coisa pro bem, mas aí ele centraliza pro mal também. Aí os caras falam historicamente de segurança pública, de não sei o que, Lula. Fora as coisas que sim tem a ver com ingerência de governo federal, que tem a ver, inclusive, com a propaganda que ele fez questão de fazer. Ele botou essa pecha nele mesmo. Ele falou assim, galera, é picanha barata, é não sei o que e tudo mais, e não tá rolando. Então, assim, isso é uma coisa muito preocupante. É uma coisa muito preocupante, porque quem fala de segurança pública deveria estar falando de governadores. Quem fala de ICMS deveria estar falando de governadores. Quem fala de essas pataquadas com água, com luz e com tudo mais, essas privatizações bizarras aí que o Brasil sofreu, faço questão de dizer sempre, né? Parece que tu olhou a empresa que cagou 4 estados e um país vizinho e tu diz assim, essa
essa é uma boa concorrente para administrar a minha luz, a minha água e tudo mais. Tudo isso é governo do estado, cara. Essas enchentes e coisas bom, eu não vou nem falar de Porto Alegre, né? Que são fruto da incompetência, da má gestão, da privatização e do descaso de prefeitos municipais, tem a ver com eles. Mas o cara consegue olhar picanha e café e todo o resto num pacote e pensa assim, Lula, né? Os anos Lula, não sei o quê. Então, cara, isso é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Mas assim, ó, não vou pro lado da lisergia que algumas pessoas estão indo, né? Que é pegar e levantar a imprensa e tudo mais e não sei o que, cara, assim, ó, não, velho, vamos fazer o dever de casa, meu, porque e aí, cara, eu vou trazer para vocês aqui, né, eu tava quase esquecendo, eu tinha notado que eu queria falar isso para vocês. Eu tava esses dias num consultório médico para ver meu negócio do meu cotovelo, cara. Eu aprendi que bursite, que é uma coisa que o presidente Lula já teve também, pode ser advindo de traumas, né? No caso eu caí, né? Não é trauma assim, tipo a derrota do Grêmio, não. É trauma no sentido de batida, de pancada, né? Dei com o cotovelo no chão nesse verão e criou-se uma bolsinha de líquido ali, né? Que é a chamada bursite olecraniana, é alguma coisa assim. Aí eu tava no médico esperando para fazer um ultrassom, pro cara ver como é que tá, se eu tinha que só esperar baixar, se dava para fazer uma punção. Aí eu fiquei lendo, meus amigos, uma revista daquelas de coisa que tem de consultório de médico, né? Eu vou até abrir aqui, porque eu gravei, eu peguei o arquivo aqui. Eu tirei uma foto, cara, porque é maravilhoso o negócio, né? Olha só, a revista era antiga, tá? Era da época lá de 2010, por aí. E a revista, ela falava de itens de luxo. Então eu fiquei lá, Felipe, olhando uma revista que falava sobre os melhores relógios Rolex e Orient, né? Os melhores hotéis em Singapura, o Bentley em comparação com o Alfa Romeo, em comparação com o Porsche, nos teus modelos ali, qual que rendia mais e qual que era mais responsivo. E aí, olha só, o editorial dessa revista, aqui que eu tirei a foto, eu vou abrir aspas aqui para ele diz assim, os benefícios da solidez econômica para o mercado de luxo, tá? Eu posso ler e eu não estou inventando, tá? Eu vou dizer o que está escrito na revista. É visível, 2010, o crescimento do mercado de luxo no Brasil. Nos últimos anos, assistimos à escalada das classes sociais no país, resultado, sem dúvida, da política econômica do governo Lula, que soube muito bem aproveitar o boom mundial de crescimento e, mais do que isso, enfrentar com competência uma das maiores crises econômicas mundiais de todos os tempos. A boa gestão, aliada a uma política que privilegiou o crescimento sem abandono de fundamentos que permitiram a estabilização da economia, promoveu a inclusão de milhões de brasileiros no mercado do consumo. Então é uma revista de luxo de cara que fuma charuto de R$2.500 e que usa uma abotoadura de $11 mil. Esse cara tá elogiando a estabilidade do governo Lula, cara. Na época. Então, presta atenção, que loucura, velho. Presta atenção. Hoje, se eu ficar com esse argumento de que é tudo golpismo, não sei o quê, cara, veja bem, quando não tinha nada para falar, porque o dever de casa estava feito, tu tinha até revista de consumidor de iate de 24 pés e jatinho Legacy, sendo obrigado a começar editorial, que é pura opinião do cara da revista. O cara era obrigado, pela circunstância, a começar um editorial elogiando o governo Lula. Tema de casa, senhor Haddad, senhor Lula, senhor neo-ministro Padilha, todo mundo aí, tema de casa. Caio Almendra, também não dá para cair no negócio do se criticar o Lula, você tá fazendo o serviço da direita, Caio. Eu vou elogiar o Lula e depois criticar. O Lula chegou, os preços estavam em alta. E a primeira identificação dele foi, tem uma guerra na Ucrânia, tem uma guerra em Gaza, isso não tá preço. Vou tentar fazer diplomacia para baixar. Depois ele virou e disse, que os alimentos continuam em alta. Não deu para fazer na diplomacia, a gente tem que fazer reforma agrária. Tem um erro nisso aí. Tinha começado com a reforma agrária junto com a tentativa diplomática. Ele não ter começado com uma reforma agrária de vigor, ter apostado no plano safra para exportar alimento, não sei o quê, blá blá blá, um erro sério. Lembrando que cada hectare que o agronegócio ganha a mais é um que poderia estar sendo utilizado ou para a reversão da nossa questão climática, que aí também é uma questão do preço dos alimentos, né? Se reflorestar, você chove melhor, você controla mais os preços,
o clima, e por aí vai, e evita que você tenha choque de preço. Então, ele apostou no negócio no começo e agora ele começou a sentir. E aí falou de reforma agrária. Não veio a reforma agrária ainda. Então essa é a crítica principal. Se ele tivesse feito mais radical na chegada do governo, inclusive com plano de pecuária, do MST, blá blá blá, que tem plano. O MST não é burro, o MST tem inteligente pra caralho, tem vários projetos. Só sentar com o MST e ouvir, né, do tipo, o governo está perdido por quê? Porque ele também é um pouco isolado dos seus movimentos sociais. Outro bastante relevante é a questão do VAT, da jornada de 6 por 1. Ele também se isola da sua base de apoio ao não chegar e dizer isso aqui é meu, quando eu ganhar isso aqui vai marcar a história do meu governo, o Lula 3 vai ser definido por isso, como o Lula 1 foi definido pelo Fome Zero e o Lula 2 foi definido pelo Bolsa Família. Poderia ter feito, não fez. Então é outra questão. E aí, gente, não é uma queda só do Lula, é uma queda das lideranças mundo afora. O Trump foi eleito dizendo que ia baixar os preços, não passou um mês e uma semana, um mês e 11 dias, não baixou os preços, o resultado foi 10 pontos percentuais de queda de popularidade. E também, a direita que está no poder também está na berlinda por conta dessa mesma situação de preços. Quem não está? Quem de alguma forma mitigou? E aí uma certa ortodoxia econômica permitiu que mitigasse. Do tipo, prometeu pra caralho mexer em preço da Petrobras, cara. Prometeu pra cacete fazer reserva estratégica de alimento pra agora poder bancar e reduzir preço de alguns produtos que estão por conta de questão de safra, como o café, mais alto do que deveriam. E não fez também. Então, lascou-se nisso daí. A boa notícia, e é uma boa notícia daquelas, do pior tipo de boa notícia, que é a boa notícia da esperança, a gente espera ela acontecer, é que a guerra da Ucrânia está acabando, aí o preço dos combustíveis vão cair, e aí com o preço dos combustíveis caindo, os preços dos alimentos também caem. A questão do alimento é uma questão logística, principal, e por aí vai. A tendência pode ser essa. A boa notícia, do outro ponto de vista, que não é do esperar, é do fazer, é que agora a gente pode cobrar o Lula sobre essa reforma agrária. A gente pode virar para o Lula e ele pede que a gente cobre ele. Eu acho que é muito importante a gente discutir como devemos mobilizar, ajudar e pressionar. É o oposto, criticar o Lula cai, não, é criticar o Lula, dar força para o Lula fazer algo. E aí eu gosto, para explicar isso, de citar um caso histórico, que é a prisão do Martin Luther King, né? Martin Luther King é preso, a Luther King vai falar com o Malcolm X. Diz assim, cara, Martin foi preso, por favor, ajuda, a gente está muito preocupado, foi preso no Sul, a gente está muito preocupado. Talvez ele morra na cadeia, a gente não sabe o que vai acontecer, e por aí vai. E aí o Malcolm X disse, não, eu tenho uma solução. E aí ele marca um protesto à frente da delegacia, chega no protesto e diz, tá vendo? É isso aí de apaziguar, de tentar ser bonzinho com o branco, que é nisso aí que dá. Se vocês seguirem no caminho do Martin Luther King aí, de ficarem tentando conciliar, não sei o quê, vocês vão ser presos e mortos. Os negros têm que estar armados, a gente tem que lutar contra o homem branco de toda forma que der, o homem branco não nos dará nada que nós queremos, nós teremos que conquistar na marra. O Malcolm X é um discurso extremamente radicalizado, metendo o malho do Martin Luther King na frente da delegacia com o Martin Luther King preso lá dentro. Pega o táxi dele, o carro dele, vira para a coreta que está junto e diz, então, eu fiz o melhor que pude. Não deu outra. O que o delegado faz? Solta o cara. Porque ele vira e diz assim, olha só, se eu conciliar, se eu prender até a conciliação, o que vence é a radicalização. Então, nesse sentido, radicalização e uma negociação são essenciais, são amigas, são aliadas. A ideia de que o governo Lula se fortalece quando posições à esquerda do governo Lula se calam é mentira. É mentira. Quando posições à esquerda do governo Lula vão para a rua,
metem a cara no agronegócio, dizem, olha só, se continuarem assim, não sei o que, se continuarem alimentando para fora, se a carne continuar tão cara, não sei o que, a gente vai botar fogo no gado de vocês? Aí o agronegócio vai virar e dizer, peraí, como é que é? Vamos lá, Fávaro, o que a gente pode fazer aí para baixar os preços? Vamos negociar. O que o Lula sugere? Então, eu acho o oposto, eu acho importante a gente lembrar do oposto. Por isso que eu digo assim, se organize. Eu gostaria que ele, inclusive, participasse do Vira Casaca, depois vocês avaliem isso. O Decache foi demitido lá do pessoal e disse assim, pô, aí, o que você acha? Eu disse assim, eu acho que é muito complicado o pessoal existir hoje, porque o pessoal não consegue fazer uma crítica ao governo Lula como, sei lá, o Lindbergh faz. O Lindbergh é namorado da presidente do PT. Porque ele tem que estar sempre dizendo, olha, eu estou fazendo crítica, mas, na verdade, eu sou apoiador. E aí esse pedágio que ele fica pagando custa para o pessoal uma posição de radicalidade que ele deixa de ter, o Lindbergh consegue ter e o Boulos não consegue, mas também custa ao governo Lula. Custa ao governo Lula. Tivesse um partido de esquerda chegando dizendo assim, é VAT mesmo, é VAT hoje, é VAT ontem, o PT é pelego por não aceitar, não sei o que, blá blá blá. Tem que ser 4 dias por semana só de trabalho, tem que os caralhos fazendo mobilização. O Lula estaria hoje com uma capacidade de negociar com a direita, de virar para a direita e dizer assim, só, gente, ou vocês me entregam essa parada, ou talvez o pessoal na eleição que vem faça 40 deputados, gente. Essa pauta aí tá bombando, tem gente pra caralho na rua discutindo isso aí. Isso aí, porra, pega bem 70 e tantos por cento da população a favor dessa merda. Ou vocês me ajudam com alguma negociação aqui para melhorar a vida da classe trabalhadora, ou esses putos aí, desgraçados, que querem botar fogo em tudo, ganham. E aí eu digo, porra, se organiza no PT, se organiza no pessoal, se organiza onde for, mas puxa onde você tiver pra esquerda, caralho. Não vai pra porra do partido e puxa pra direita. Se você tá virando pro pessoal e digo, não, a gente não pode falar sobre isso, você tá errado. Se você é da direita do pessoal, você devia estar na esquerda do PT dizendo, então, PT, vem conversar, vamos falar sobre isso aqui também. Esse era um ponto que eu acho importante a gente lembrar, e importante a gente lembrar, mobilizar é importante, em qualquer polo. Porque a esquerda não é um barco que todo mundo anda junto. A esquerda é um campo político, por isso é um ecossistema. E por ser um ecossistema, a árvore que está lá em cima e pega sol, ela não está matando a árvore de baixo, ela está fazendo sombra para a árvore de baixo pegar a quantidade certa de sol. A ideia de que o ecossistema é feito a partir de uma única planta muito mais eficiente que as demais não tem sentido. O ecossistema é feito a partir de diversidade, cada um falando do seu grupo, mas todos juntos, construindo algo positivo para todo mundo ao mesmo tempo. É assim que se fortalece um ecossistema. E aí, especificamente em relação ao alimento, a guerra da Ucrânia pode acabar, o preço pode baixar, mas o que a gente pode fazer de fato é lutar onde a gente estiver no campo político para que a gente tenha uma reforma agrária, porque a reforma agrária é que garante a redução do preço do alimento interno. Para que a gente tenha medidas mais heterodoxas um pouquinho sobre combate a choque de preço. Você está falando de safra, gente. Café é safra. Vai lá e subsidia por um tempo. Sabe? Vai lá e subsidia por um tempo. Banca um pouquinho ali, porra. Cobra de um produto que está barato e baixa um produto que está mais caro. Sabe? Cria um imposto sobre grandes fortunas e subsidia a cesta básica. O mínimo do mínimo do mínimo. Ou subsidia gás de cozinha. Você está falando de gás de cozinha a R$175. É óbvio que o governo tem popular por conta disso. É óbvio que tem popular por conta disso. Eu acho que dá para ser otimista com essa guerra da Ucrânia acabar, não sei o quê, blá blá blá, já falei. Mas principalmente a gente tem que construir a nossa positividade. E a gente tem que construir a nossa positividade organizando, lutando, etc. Muito boa a mensagem, Carol Mendra. Poxa, vamos terminar em grande nota aqui, assim. Receber elogio de você é muito lisonjeador. Ah, merecido, merecido. Gabriel Divan, vamos para nossas dicas culturais, cara. Subiu o preço da pizza do artesão? Não, cara, a pizza do artesão continua, né? O preço de sempre. Aí um preço de uma pizza de qualidade, com certeza menor de que em algum lugar metido a besta onde a pizza é pior, né? Mas certamente um pouquinho maior que aquela pizza meio cretina lá, que você vai substituir pela do artesão, né? Para de comer pizza todo dia, né? E come
mais seguidamente uma que nem a do Artesão, né? O Artesão, que é justamente os nossos aqui amigos apoiadores que estão conosco, porque eles que fazem, além de outras delícias, as famosas pizzas para você assar em casa. Porto Alegre, região metropolitana, Criciúma, você inclusive pode dizer que escutou o Caio no nosso Vira Casacas aqui e diz que é ouvinte, e aí você não paga a teleentrega. Quem vai pagar? Não sei. Quem vai pagar é Gui Toscan, ele que paga, ele faz o Pix desde lá, né, daquela região agrícola, né, e aí justamente está realizado o BRIC. Bem, esses dias eu pedi aí também uma nova, eu já tinha falado na outra vez, né, a nova deles, a doce de sobremesa de brigadeiro com avelã, que é uma coisa maravilhosa, né, mas enfim. É que vai dar errado, né, brigadeiro não, com avelã. Não vai dar, e inclusive ele expande seus horizontes, porque se o cara acha que pizza doce é invenção, que é coisa de enganação, não, prova do artesão, né, e aí você vai ter mais uma possibilidade aí de coisa que você adora. Bem, amigos, falávamos no início do programa sobre declínio do Império Americano, falávamos sobre uma série de coisas desse tipo, e eu vou me lembrar de um tempo em que Hollywood, inclusive, ela era extremamente incisiva em algumas críticas, criptografada ou sugestiva em algumas outras, mas era aquele tempo que inclusive se considerava, e já foi até documentado e já foi ilustrado em vários outros filmes e produções, que Hollywood tinha nos seus roteiristas e produtores, né, um antro de comunistas contra os grandes barões, né, dos donos dos estúdios, né, mais ou menos naquela linha que falam, né, que o jornalista é de esquerda e o dono do jornal é de direita. E aí você tinha vários filmes baseados em obras que evocavam justamente essa questão de luta social e tudo mais, e alguns deles são filmes do panteão clássico americano, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Steinbeck, né, quando escreveu As Vinhas da Ira, Leste do Éden, ele teve problemas, né? Ele teve críticas severas, teve ameaça e tudo mais, porque onde já se viu socialismo, comunismo, né, comida para todo mundo? Não, né? E aí eu vou me lembrar de um dos filmes que não é tão, digamos assim, simbólico na mensagem, mas ele faz parte dessa leva. E se você quiser ler como um filme, aquele de época, de faroeste, com um tom meio água com açúcar, com um herói idealizado, você pode ler. Agora, se você quiser ver sobre um filme que é sobre o que ele é mesmo, né, que é luta de classes, né, você pode assistir o grandioso Shane, que no Brasil ganha um nome melhor ainda, que é Os Brutos Também Amam. Cara, eu amo este filme, né? Ele é pueril em alguns momentos, ele é, como eu disse, idealizado, né? O herói é aquele que é ídolo do menininho, o homem que não quer violência, mas acaba sendo levado a, né? Mas violência para quem? Contra quem? Contra os exploradores, né? E grandes barões e proprietários de terra a favor da família de pequenos produtores. É isso. Shane. Recomendo demais, e eu faço uma longa discussão sobre isso, Diva, comparando com o Liberty Valance, que já é um pós-western ali do John Ford, que trata essa violência como uma formação do Estado e tal, uma coisa, é um debate bem interessante. Assim, ó, eu não recomendei esse porque esse não é tão direto, mas é o meu filme dessa leva favorito, e para mim o melhor western de todos, né, o The Man Who Shot Liberty Valance, que também em português é ótimo, né, O Homem que Matou o Facínora. Facínora. Que é a mesma história do Shane, né, pega o Shane e dá uma mexida ali, uma brincada. Mas ainda tem aquela coisa do John Wayne como o herói oculto, né? O cara que não leva as glórias. Eu acho maravilhoso aquele filme. E tudo isso, né? Geralmente, o Shane não. O Bruce também ama. Mas a maioria dos filmes do John Ford é atuado pelo John Wayne. Sim. Que, por sua vez, é um dos maiores reaça da história, né? Oh. Um ser, assim, ó, abominável. No sentido abominável. Bom, eu falei de uma paródia de outro, porque em algum sentido O Homem que Matou o Facínora é uma paródia de Os Brutos Também Amam. Uma mudança ali. E, cara, eu queria recomendar um filme que é ao avesso disso tudo, é uma doideira completa, chamado The People's Joker, o Coringa do Povo, que é uma história muito engraçada. Eu vou contar a história para depois explicar o que o filme é. Lá pelas tantas, o Todd Phillips, o diretor de Coringa, diretor de grandes filmes como Cães de Guerra, filmes bastante interessantes, e o Coringa 1 é muito bom, ele, na divulgação do Coringa, falou, não, eu não quis fazer uma comédia, o Coringa faz pouca piada, não sei o quê, porque tá muito difícil fazer comédia nesse momento ou outro. E aí, uma twitteira disse assim, não, eu só vejo o Coringa, então, o dia que ele for feito pela Vera Drill.
E a Vera Drew é uma editora e roteirista de comédia americana. Ela fez Tim Robinson, né? It's Time to Live with Tim Robinson, que é uma coisa que pegou pouco no Brasil, mas é muito famoso por aquele meme do cara fantasiado de hot dog, dizendo que um carro de hot dog invadiu o meio da sala, e aí tá o cara de hot dog dizendo: todo mundo aqui tá tentando descobrir quem fez isso. Mas enfim. E ela tinha alguns créditos ali, e ela decidiu: não, eu vou fazer um filme do Coringa. E aí ela fez um filme do Coringa chamado The People's Joker, o Coringa do Povo, e foi autorizado porque é uma grande paródia. Ela atua como personagem principal, e ao mesmo tempo que é uma paródia, todos os personagens são diferentes e por aí vai, ele é autobiográfico. É como se ela fosse contar a história dela, da transição dela como uma mulher trans, do processo dela de se descobrir trans. Só que, para explicar os personagens, ela pegou cada um dos personagens e disse: não, fulano, eu sou o Coringa, meu namorado abusivo é o Batman, o cara que gosta de fumar maconha e fica no clube de stand-up que eu gosto é o Pinguim, e por aí vai. E é um filme pulp, assim, ele é tosco na sua estética, e por aí vai. Ele brinca muitas vezes de ser um CGI mal feito e tal, mas ao mesmo tempo que ele é muito engraçado. Para vocês terem ideia, o grande vilão do filme é o Lorne Michaels, o cara que fez o Saturday Night Live, porque segundo o filme diz assim: esse é cara que demoliu a comédia, e ela como Coringa ali, se descobrindo, transformando, não sei o que, blá blá blá, ela é uma pessoa que ama comédia, está no clube de comédia e tal. O filme é simultaneamente muito engraçado, de um jeito meio doido, baixa produção e tal, então interessante ser uma estética diferente e tal. E ao mesmo tempo, ele é fofo. Ele te conta a história da vida da pessoa que está escrevendo aquilo de uma forma que te engaja, pensando assim, cara, que bonita a forma da pessoa retratar muitas dores do que ela viveu, muitos momentos complicados do que ela viveu. E o filme impactou muito. Eu acho que ele deve estar em torrent por aí. Uma amiga minha que baixou, a gente viu junto. Eu não sei mais como tá. Eu imagino que não vai ser veiculado aqui. O filme tem um problema sério de barreira da Warner Brothers, porque é dono das marcas todas. Não conseguiu proibir, porque não dá para chamar de plágio de Batman, de violação de propriedade intelectual. Um filme que é autobiográfico, ele é obviamente uma paródia, por conta de ser a história da vida dela, mais ou menos. Então, mas ainda assim, cara, o poder da distribuidora deve ter bloqueado completamente. Tanto que o filme está aí, foi lançado nos Estados Unidos há coisa de 2 anos atrás e chegou na Inglaterra semana passada. Eu lembrei desse filme porque eu vi a entrevista dela contando sobre isso. No Brasil, provavelmente nunca chegará. Então, fique tranquilo de assistir no torrent, mas se um dia chegar, tiver no seu filme, cinema cult, não sei o quê, chama os amiguinhos, aproveita para aumentar a bilheteria internacional do filme. Coitada, a mulher bancou o filme do próprio bolso. Não deixe de ser uma boa forma de incentivar aventuras assim, um cinema menos caretão. Muito bacana, cara. Anotado aqui, depois vai estar lá no nosso site e no Instagram também a gente posta. Pessoal, rapidinho aqui, 2 dicasinhas eu vou dar. Primeiro deles, eu caiu do caminhão, né? Eu assisti Um Completo Desconhecido, então, sobre o nosso amigo Robert Allen Zimmerman, né? E eu gostei, tá? Eu não sei ainda, tô esperando os pareceres, principalmente do Pontinho, do Divan, a respeito dele. Mas assim, ó, tem muita música. Toda a cena, assim, a fotografia é como se fosse uma possível capa de disco do Bob Dylan. Então, assim, eu achei muito bonito, achei muito legal. Achei o Chalamet bem, tá? E assim, ó, como tem muita música, ele passa 90% do tempo. Ele atrai muito ódio, mas ele é muito bom, né? Ele é bom. Ele é bom pra caralho. E ele canta, né, no filme, assim, ele não pegaram aquela coisa dele dublar o Bob Dylan, então ele vai cantar com a voz dele, que é diferente da voz do Dylan, obviamente, né, aquele negócio meio... Porque eu acho que é do mesmo diretor que fez o filme o John and June, né, então também já tinha rolado esse lance também. Se eu não me engano, é do mesmo diretor. Mas não é muito parecido, a ideia é muito parecida, tem eventos que vão ser aglutinados, tem coisas, outro dia tava também, depois eu assisti o filme e fui ver aqueles videozinhos tipo, o que está errado? Eu digo, vamos ver, que de repente tem uma coisa muito grosseira. Diz assim, ó, não, na verdade eles não se encontraram em tal situação, eles se encontraram depois. Tá, mas, né, tu tem que adaptar pro filme ficar fácil de assistir, gostoso de assistir, e fica. Mas é pra fã, tá? Porque assim, ó, tem muita música, se tu diz assim, ó, não gosto das músicas do Bob Dylan, tá? Então você não veja, porque não é aqueles filmes que conta, né?
a história do cara só por fora e uma musiquinha por cima. Tem muita música. Tá bem demais o Edward Norton. Então, assim, ó, recomendo, assistam e procurem nos seus serviços favoritos, né? E eu quero reforçar uma coisa que o Caio falou durante o episódio ali, que é o do livro O Método Jacarta, do Vincent. Então, assim, ó, se você ainda não deu uma lida nele, não comprou, ele já é um livro que tem um tempinho, então deu uma caída no preço, tá um preço bacana, assim, compre e leia O Método Jacarta, vale muito a pena, assim, é um livro bem legal. Né, Caio? Muito bom. Recomendo também. Recomendo o Laboratório Palestino também, o documentário Laboratório Palestino também. A gente já espalhou, salpicou aí várias dicas culturais aí. Eu tenho um problema com esse filme do Bob Dylan, sendo bem sincero, porque eu acho I'm Not There excelente, na verdade. Eu acho o I'm Not There excelente, eu acho aquele filme maravilhoso. Eu fico pensando por que fizeram uma biografia do Dylan mais careta do que aquilo. Mas tá legal, ele fica legal. Tem coisinhas que podiam ter colocado, mas ele tá bem legal. E depois eu vou encomendar pro Caio um RT comentado a respeito dessa leitura a respeito de filmes western como, né, a chegada do Estado, o homem contra o Estado. Mas depois a gente faz. Eu tenho uns textos aí no Medium sobre isso, bem antigos e tal, que eu acho que a gente pode bater um papo aí no RT comentado. Tá bom. Gurizada, somos só homens normais, né? Tentando dar uns pitacos por aí. Eu digo pra todo mundo, acho que o que tira o homem normal da sua ordinalidade, vale sempre lembrar, Luigi Mangione já era considerado bonito antes de ser visto. Então, organize. Antes de descobrirem que o cara era bonito de fato, já tinha gente jogando calcinha na internet depois que o cara fez isso. Organize-se, haja, e aí você será mais do que um homem normal. Mais do que um homem inocente. Um grande recado. Vamos lá então, né? A gente se despede por essa semana aqui. Tem mais Vira-Casacas em todas as plataformas, em todos os lugares aí, em tudo que é canto aí, mas esse programa chegou ao fim. Tchau, prejudicada. Tchau, galera. Valeu, pessoal.